Bom dia, sexta-feira, 10 de abril, nosso combate está no ar. Hoje é daqueles dias em que o isolamento é ainda mais difícil. Feriado sempre foi para sair da rotina, esquecer do trabalho, curtir com a família. Quem pode viaja, muda de ares. Esse ano está diferente. O feriado de Páscoa será em casa. Para quem acredita, mantendo a tradição cristã, lembrando do sacrifício de Cristo na cruz. Nós, população, fazemos o nosso sacrifício seguindo a orientação dos especialistas. Ficamos em casa para segurar a doença e evitar o alastramento rápido da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o pico da doença vai ser entre abril e maio. E não estamos preparados. Alguns estados já assistem a uma aceleração dos registros. Faltam equipamentos, testes, não vai ter leito ou médico para tratar todo mundo. Os idosos representam 78% das vítimas neste momento, mas não são poucos os jovens que relatam duros sintomas, muitas vezes também indo parar na UTI. A gente vai aprofundar os cuidados com o manuseio e uso da máscara e mostrar os locais que querem endurecer as medidas de isolamento. Mande a sua pergunta para a gente pelas redes sociais. #PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Quem está hoje aqui no nosso estúdio é a infectologista Rosana Richtmann e o cardiologista Fernando Bacal, diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Desde que o Ministério da Saúde recomendou o uso de máscaras para a população em geral, elas passaram a ser bem mais comuns nas ruas. Virou comércio, muita gente oferecendo máscara de pano, o que é ótimo. Deixa as máscaras profissionais para os médicos, cria uma barreira a mais para o vírus. A preocupação é que tem gente usando a máscara do jeito errado. Por isso, neste começo do programa, a gente vai usar a experiência desses dois profissionais para nos ensinar como se usa a máscara. Bom dia para vocês, muito obrigado pela presença no nosso programa. Então eu começo aqui fazendo aquele gesto que a gente não é muito comum ver na televisão, abaixando aqui para pegar uma máscara. Uma máscara de pano, de tecido, que eu comprei até de um colega aqui da nossa redação. R$8 foi essa máscara aqui. E o que me falam é que ela tem uma dupla camada de algodão. Então essa é a primeira pergunta que eu faço logo. Quando a gente vai comprar uma máscara, a gente tem que se preocupar com o quê? Como saber se essa máscara consegue realmente segurar as partículas quando eu espirrar, quando eu tossir? Como saber se ela é muito fina ou adequada? Então, Márcio, a primeira coisa que a gente sempre tem e que vê, e você já falou, é o fato de ser pelo menos dupla camada, né? Dependendo da máscara, até estão se falando em tripla camada. Então, isso, quanto maior for essa barreira, quanto mais camadas você tem, menor vai ser a passagem dessas gotículas, porque a principal finalidade dessas máscaras caseiras é nós não contaminarmos. Vamos supor, eu estou assintomática, mas nós sabemos que, eventualmente, tem pessoas assintomáticas que já podem estar com vírus e podem estar contaminando. Ou pessoas que olham os sintomas, tem uma tosse, um espirro, etc. Então, a máscara funciona como uma barreira para eu não colocar essas gotículas nem no ar e nem no ambiente. Então, quanto mais camadas, e pelo menos duas é a recomendação, melhor. Segunda coisa, o algodão, ok, é uma das coisas que... E assim, Márcio, tudo que a gente está falando de máscara caseira é tudo muito novo, em termos de ciência, evidência, etc. As máscaras profissionais a gente não discute, as máscaras caseiras a gente está, inclusive, estão fazendo mais testes agora. Mas o que a gente sabe, tem inclusive algumas teses feitas aqui em São Paulo, é que o material, por exemplo, a sarja, que é um material mais grosso, né? Ele acaba sendo melhor como filtro. Então, quanto mais grosso for o tecido, também melhor. Às vezes a gente vê o pessoal com máscara na rua, que você consegue ver a boca, o nariz, pela máscara. Então, aí não funciona. Não Se você funciona. já consegue ver, aí já vê que não funciona. Agora, que também tem que ver se o material muito grosso não vai incomodar no rosto, né? Porque usar a máscara, a gente fez uma máscara de pano aqui no estúdio semana passada, todo mundo viu, pode ser muito incômodo. E se o material for muito grosso também, você começa a ter dificuldade até para respirar, né? Porque ela fica apertada, tem que tomar cuidado com isso também. Mas a senhora falou um ponto interessante, antes de passar para o doutor Fernando. Usa a máscara quem pode estar doente. A gente não sabe se a gente está doente ou não, porque a gente pode estar assintomático, sem sintomas, mas ter o vírus, então eu boto a máscara para me proteger. Mas ela também dá alguma proteção, e eu sei que pequena, mesmo para quem não está doente e quem não quer pegar o vírus e, por exemplo, tem que sair de casa e pegar o metrô, pegar o ônibus. Essa pessoa, com certeza está saudável, digamos aqui, ela está saudável, não tem a doença.
É uma proteção a mais. É uma proteção a mais, sem dúvida. Eu só acho que a gente não pode colocar todas as nossas fichas nas máscaras caseiras. Eu continuo achando que muito mais importante que isso é o distanciamento social. Então, você vai para o supermercado. O fato de você estar com a máscara não é para eu ficar colado em quem está na minha frente. Eu preciso manter a distância social. Tem a pergunta Segunda aqui. Márcio. Não, pode completar. Não, é a história que você precisa trocar essa máscara com frequência. Então, não saia de casa com uma máscara, a não ser que você vá e volta. Mas se você vai e vai ficar um período, para você não ficar pondo e tirando, em geral, você colocou, você vai usar ela seguidamente por cerca de 2 horas, é o que a gente está recomendando, porque ela acaba ficando úmida, e daí você deve trocar essa máscara. Não, e a senhora falou muito bem da questão de não deixar ninguém invencível. Usar uma máscara não deixa você imune a pegar o vírus. Tem que continuar tendo os cuidados de lavar a mão, distanciamento social. A gente vai falar mais sobre isso. Mas a pergunta da Gislene é muito boa em cima disso que a senhora falou. Ela pergunta o seguinte: pode abraçar uma pessoa sendo que ambas usam máscara? Gislene. Aí não adianta nada, né? Não é por aí. A gente continua falando que o mais importante são nossas mãos em termos de transmissão. Então, se eu abraçar alguém, realmente acaba, né? E você acaba estando numa proximidade muito maior. Então, realmente não é, porque o fato, às vezes a máscara pode até dar uma falsa sensação de segurança. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Outra coisa, Márcio, que a gente vê o pessoal usando máscara e colocando a mão aqui na frente. Não, é isso que eu vou falar exatamente agora, porque eu estou pegando na mão da máscara o tempo todo, mostrando aqui a dupla camada de tecido. Tá errado. Eu já tinha que ter feito esse teste antes e, de preferência, com a mão limpa, com álcool em gel, água e sabão. Aí sim você pode manusear a máscara. E sempre pelo elástico de preferência, né, doutor Fernando? Quer dizer, botar a máscara no rosto assim já está errado. Claro, se você limpou a mão antes, acho que não faz tão mal assim, né? Perfeito. Bom, Márcio, inicialmente, bom dia. É exatamente isso. Eu acho que a mensagem é essa, são múltiplas ações de prevenção. A lavagem de mão, a máscara, manipular a máscara errado também. Depois você manipula errado, leva para o olho, leva para a boca, ou você está num ônibus colocando a mão nos lugares potencialmente contaminados, depois levando a boca, o fato de estar com a máscara também não te previne de uma infecção. A gente está vendo muita gente colocando a máscara, e eu vou colocar aqui, talvez o som fique meio ruinzinho, mas ela tem que cobrir nariz e boca. A gente vê muita gente assim. Porque é mais fácil para respirar. Não adianta nada, né? Não adianta nada. E outra coisa também. Sempre que tira acontece isso, por isso que eu odeio usar máscara. Outra coisa também. Ao tirar a máscara para almoçar, para comer alguma coisa, ou para conversar com alguém que está mais distante, tem gente colocando no queixo. Péssimo também, né? Por quê? Não, porque você está botando no queixo, você está desprotegendo todo o contato de gotículas. Quer dizer, você fica exposto à questão das gotículas. E o queixo contaminado está contaminando a máscara também. Esse tipo de máscara aqui, de tecido, o maravilhoso é que a gente pode reaproveitar. É maravilhoso por 2 motivos, né? Primeiro, porque deixa as máscaras profissionais para os profissionais, mesmo porque a gente não acha mais nas farmácias, porque todo mundo comprou essas máscaras profissionais nas farmácias, esgotou o estoque. Mas a máscara de pano também tem a vantagem de ser reutilizável. Como lavar essa máscara, doutor? Uma lavagem com água e sabão já é suficiente, né? Você lavar ela bem e trocar, como a Rosana falou muito bem, trocar durante o período do dia. E você, chegando em casa, você simplesmente lavar com água e sabão já é suficiente para poder reutilizá-la no dia seguinte. Teve um médico aqui, essa semana, se eu não me engano, ele falou para lavar também com água sanitária, deixar numa solução de água sanitária por 10 minutos. Funciona também? Funciona também. Mata também. Agora, a recomendação do Ministério, se a gente for ver a recomendação oficial, é exatamente essa: deixar numa solução com água sanitária por 10 minutos e depois lavar a máscara. De verdade, assim como a gente está fazendo com as nossas roupas, né? E mesmo as roupas que a gente usa no hospital e volta para casa, não tem nenhuma recomendação para a gente fazer uma lavagem diferente. Então, se não existe essa recomendação, de verdade, você lavando com água e sabão, na minha opinião, é o suficiente. O que às vezes a gente recomenda também é passar, é mais para ter uma segurança a mais agora por causa da temperatura, né? Então, acho que tudo isso faz com que a gente consiga reaproveitar essa máscara, e é fundamental, Márcio, o que você estava ensinando, é como remover a máscara pelo elástico, exatamente para a gente não contaminar a nossa mão. Esse remover é a parte mais difícil. Vou botar de novo aqui. Colocar e aí eu posso ajustar assim, né? Pode.
Exatamente. Nariz e boca Nariz coberto, boca coberta, o ajuste. O ideal seria até, tem alguém fazendo máscara caseira, até com um araminho aqui para você poder ajustar melhor, para não ter, né, escape de ar, seria o ideal. Mas essa sua máscara, em termos de tamanho... Escape de ar sempre tem, basta ver no óculos, como embaixo, ó. Isso. Sempre vai ter o escape de ar. Quem usa óculos sofre com isso. E para tirar, vê se agora vai. Quando vai por cima, acho que é mais fácil, né? Mas sempre pelo elástico, sem tocar no pano da máscara. Agora, eu fiz a pergunta já do almoço. Não botar a máscara aqui no queixo, porque contamina, não deixa ela pendurada, porque ela pode esbarrar em alguém, você vai estar almoçando. Eu posso deixar ela em cima da mesa? Como é que eu faço nesse tempo que eu estou almoçando? Qual o procedimento? O que a gente tem recomendado é que você tenha alguma embalagem para colocar essa sua máscara. Então, assim, você pode... até no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a gente está sugerindo até um saco de papel. Porque é legal, porque daí você coloca dentro desse saco, você almoça, etc. Aí você retira com cuidado. Toda vez que você for manusear uma máscara que você já usou, que você interrompeu para almoçar, álcool. Sempre. Álcool, água e sabão. Mas lembrar disso. Então, daí você repõe a máscara e, chegando em casa, ou depois, o que você faz com esse saco de papel, você joga fora. Pode ser um saco plástico? Pode. O importante, só que a gente sempre fala, onde você vai guardar a sua máscara, não deve ser hermeticamente fechado. Tem que ter um pouco de ventilação. Então, se é um saquinho plástico, a gente faz um furinho só para manter essa ventilação e pode guardar. Se for um saco plástico, lembrar de fazer higiene desse saco plástico, se você não for descartar, inclusive por causa do meio ambiente, etc. Eu sugiro que um saco de papel, acho que é bacana porque é mais fácil. O doutor Fernando nos ensinou da lavagem, mas ficou uma dúvida também, e acho que essa dúvida veio aqui, posso lavar na máquina? Lavar na máquina? São perguntas difíceis, eu acho que como é uma máscara pequena, acho que é melhor a lavagem manual, né? Lavagem manual, até porque você não vai juntar com outras roupas que estiveram na máquina, que potencialmente podem ter ido para a rua. Eu acho que era melhor lavar a máscara sozinha. E posso juntar outras máscaras? Quer dizer, família, já que as máscaras do dia aqui, bota tudo? Que sim. Aí sim. Pode? Pode. Achei que fosse eu não colocaria na máquina também, como ele falou, por alguns motivos. A gente precisa garantir que o sabão foi em toda a superfície da máscara, esse atrito mecânico, essa limpeza mecânica, eu julgo que é importante. Então, em teoria, a máquina faz isso, mas eu acho que como é uma coisa pequena, eu acho que pode juntar, sim, as máscaras da família, sempre com atenção e higiene das mãos, depois que você manipulou essas máscaras, mas eu não vejo problema. E acho que também a gente tem que repetir uma coisa também, né? Você pode estar de máscara, mas doente ou não, continua tendo o cuidado com a etiqueta respiratória. Espirrar no braço, que a máscara ela vai segurar alguma partícula, mas não segura tudo também. Perfeito. O espirrar no braço, eu acho que vai garantir a segurança de todos nós. Não, e outra coisa, se você está com essa máscara e você espirra, você está com a máscara e você espirra, ou seja, ela está funcionando como uma barreira para você não contaminar o resto, só que ela vai ficar úmida. Então, de novo, é bom você ter mais máscaras com você, porque neste momento o que eu sugeriria que você fizesse era esquece aquelas 2 horas e troque essa máscara, porque ela acaba ficando úmida e potencialmente contaminada caso tenha a presença do vírus. E o que vocês também falaram, os colegas de vocês que vieram durante essa semana, e a gente falou disso aqui, lavando a máscara, ela continua sendo individual. O ideal é não emprestar minha máscara, mesmo lavada, passada no saquinho plástico, no saquinho de papel, para o meu filho, para outra pessoa. Por que esse cuidado? Não é um exagero? Não, não acho que é um exagero. Porque, assim, a gente... primeiro que é um equipamento de proteção individual. O próprio nome já fala isso. Então, mesma coisa no hospital. Por mais que a gente nunca reprocessa uma máscara hospitalar. Mas, assim, não dá para a gente ficar compartilhando esse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma questão de bom senso, de higiene. Uma situação talvez extrema, mas, assim... Eu acho que é legal, cada um de casa tem a sua máscara, idealmente cada um cuide da sua máscara, lave sua máscara, cuidado só com as crianças, né, que não sei se tem perguntas, mas sempre perguntam em relação às crianças muito pequenas, primeiro que elas vão com a mão direto nisso, então daí perde completamente a finalidade dessa barreira. Então, crianças um pouco maior que consigam entender que não é para pôr a mão, eu acho que até é válido usar, mas criança muito pequena, nem tente que não vai dar certo. Mas você vê como é uma questão de acostumar com a situação e de tradição. Eu morei no Japão e lá
As crianças pequenas já usam máscara. Você tem máscara pequenininha, com bichinho, com não sei o quê. E não é nem de pano, não. É mesmo que você compra na farmácia já, com material bacana. E que a criança vai para a escola e aí você pensa, vai tirar na segunda aula. Antes do recreio já está a máscara rasgada. Não, eles continuam com a máscara. Eles sabem usar a máscara. Pois é, da cultura deles já. E acho que isso ajuda muito a entender por que os casos lá de outras doenças, agora eles estão vendo uma alta, mas de outras doenças sempre foi muito baixo, por causa desse uso da máscara e do saber usar a máscara. De novo, isso aqui não vai salvar ninguém do vírus, mas já vai ser uma barreira a mais para você se proteger. A gente já falou aqui, aqui no programa, mas hoje, tendo um cardiologista no estúdio, é preciso relembrar que cardíacos e diabéticos são o principal grupo de risco para a Covid-19. E há cada vez mais evidências científicas de que a doença causa danos diretos no coração. Uma das hipóteses em estudo é que cardíacos teriam uma quantidade maior de certos receptores nas células, que são as portas de entrada para o vírus. Então, a gente preparou uma ilustração mostrando como o vírus ataca o nosso corpo e, particularmente, o nosso coração. Aí está, a gente tem uma representação do coração ali e aqui do que seria o vírus artisticamente falando. Na próxima tela, a gente já vai ter uma ação um pouco mais direta, que é o vírus já dentro do coração e provocando o que exatamente ali, doutor? O que a gente está vendo nesse inchaço? Aparentemente é um inchaço. Aqui, Márcio, estão vendo representando o coração inflamado, né? Eu acho que é o coração inflamado como um todo. Então, a mensagem que você deu é perfeita. Quando você olha os resultados de todos os estudos, inicialmente da China, depois os estudos da Itália, agora os estudos americanos e os estudos brasileiros, mostrando que os pacientes que têm as chamadas comorbidades, que são doenças prévias, hipertensão, diabetes, doença coronariana, pacientes que já tiveram derrame prévio, são pessoas de maior risco para complicações na infecção do coronavírus. E esquematicamente, teriam duas situações: a ação direta do vírus, podendo inflamar o coração, levando o que hoje vocês têm ouvido bastante sobre a cascata de ativação de inflamação do coração. É uma tempestade inflamatória. De citocinas, de inflamação. Quer dizer, é o corpo tentando se defender. Isso. Mas, ao mesmo tempo, isso afeta especificamente o coração. Exato, porque essa cascata de ativação inflamatória de citocinas agride o coração. Citocina é a célula de defesa? É uma célula de defesa, é um tipo de célula de defesa, uma proteína de defesa. E agredindo o coração, o músculo pode inflamar. Então, no desenho era um músculo inflamado, que são as miocardites, que a gente tem visto nos quadros de coronavírus. E também pode ser inflamação dos vasos, levando a potencial risco, inclusive, de trombose. Pois é, vamos continuar vendo, então, a ilustração em movimento. O que acontece já com esse coração inflamado e inchado assim? A gente tem as consequências. Isso que o senhor falou mais ou menos. Os coágulos e bloqueios nos vasos sanguíneos podem começar a se formar, tem um maior esforço cardíaco e isso pode provocar lesões no músculo cardíaco. O senhor já falou dos coágulos e bloqueios nos vasos. Quer dizer, a Covid-19 pode desencadear um infarto. O que a gente viu em todas as publicações é que tinha alguns marcadores no sangue que sinalizavam já isso. Então, um aumento da troponina refletindo lesão do músculo do coração, proteínas de coagulação aumentadas. Então, isso já chamava atenção. E hoje nós temos comprovação, porque tem alguns estudos já de necrópsias de pacientes que, infelizmente, faleceram pelo coronavírus, que você vê trombose dos vasos, dos grandes e dos pequenos vasos. Então, essa inflamação pode, claro, linkada ao vírus, gerar essa reação inflamatória do músculo e dos vasos, levando a tromboses e obstrução do fluxo de sangue que a trombose faz. Isso, é claro, deve ser mais grave nas pessoas que já têm uma cardiopatia. Claro, se o paciente já tem uma doença no coração e num quadro infeccioso como um todo, também é o segundo aspecto que isso pode acontecer. Uma infecção. O coração é demandado mais, porque a infecção dilata os vasos, cai a pressão, cai a perfusão dos vasos, o coração, como tenta compensar isso aumentando a sua força de contração e os batimentos. E se você já tem uma doença prévia no coração e o coração é demandado um esforço maior, pode ser o necessário para desencadear um evento cardiovascular. Pois é, o senhor falou rapidamente, mas ali, o maior esforço cardíaco é isso, porque o corpo com esse vírus, com uma doença qualquer, a pressão cai e o coração tem que bombear com mais força para o sangue chegar em todos os pontos do corpo. É isso mesmo. E essas lesões no músculo cardíaco? Aí que está a grande preocupação e eu acho que a gente não tem uma resposta para isso ainda.
tanto as lesões, não apenas no músculo cardíaco, mas também no pulmão, onde também é possível ter lesão, elas são permanentes? Elas passam com o tempo? São tratáveis? Olha, do ponto de vista do Covid, eu acho que é legal a gente lembrar, Fernando, que não é a primeira vez que a gente vê a interação de doença infecciosa, vírus ou até bactéria com complicação cardíaca. Em outras situações, vírus da gripe, né? A gente fala, ó, no inverno aumenta o índice de infarto agudo do miocárdio. Coincidência? Não, é que tem mais infecção por vírus respiratórios, só que eu estou falando agora do influenza, que é o vírus da gripe, levando a arritmia, infarto do miocárdio. Então, não nós estamos vendo mais exuberante isso com o Covid por essa tempestade inflamatória que ele desencadeia. Mas isso não é de todo uma surpresa para nós, porque a gente já via isso pelo menos com influenza e o próprio pneumococo, que é uma bactéria que a gente também via essa interação desta bactéria desencadeando complicações cardíacas. Isso que você falou é muito interessante, porque tem vários estudos mostrando que a vacinar para a influenza diminui eventos cardiovasculares. É porque, justamente, explicando isso, você tem menos infecção, você tem pode desencadear menos essa resposta de tromboses e infartos. Mas eu acabei não respondendo a sua pergunta. Você perguntou da lesão permanente ou não. A parte cardíaca, Fernando, e depois você me ajuda, eu imagino, lógico, se a pessoa desencadeia o infarto agudo do miocárdio, uma miocardia, ele pode ter, sim, sequela cardíaca no pós-Covid. Em relação ao pulmão, o que a gente está vendo é que nos casos severos, os casos que precisam de terapia intensiva, que vão ficar períodos prolongados sob ventilação mecânica, muito provavelmente você vai ter, sim, uma fibrose pulmonar. A fibrose, o que é? Então, inflamou, né? Imagina que está tudo inflamado, depois aquilo cicatriza, essa inflamação diminui, o paciente sobrevive, aquilo cicatriza, então fica uma fibrose, quer dizer... Endurece? Endurece. Isso aí, a palavra está ótima. Endurece. Então, esta troca de gases, etc., acaba sendo pior. Então, a gente imagina que esses pacientes vão ter, depois, a hora que eles se recuperarem, eles vão ter que fazer toda uma fisioterapia respiratória, todo um processo para voltar à sua condição anterior. Agora, tem uma informação aqui que é assustadora. A Sociedade de Cardiologia de São Paulo está alertando que houve uma redução nos hospitais, nos consultórios, de 20% a 70%, dependendo de quem passou essa informação, ainda é um estudo sendo feito ainda, uma redução nos atendimentos por infarto. As pessoas estão tendo menos infarto ou as pessoas estão com medo de ir para o hospital, doutor? Muito curioso isso, Márcio, a gente tem discutido no nosso dia a dia nos hospitais. Altíssimo. Em média, 50% de redução de procura de pacientes com infarto nos hospitais. E aí tem algumas interpretações. Será que os pacientes estão em casa tendo evento e estão com medo de ir ao hospital, com medo de pegar coronavírus nos hospitais? É possível que isso esteja acontecendo. Depois é importante que a gente discuta os alertas para os pacientes em relação aos sintomas. Por outro lado, tem um dado do americano recente mostrando 800% de aumento de mortes súbitas em casa, provavelmente pacientes que estão tendo evento e não estão procurando atendimento médico. E um outro dado interessante, o dado italiano, eu participei de um evento pela internet com médicos italianos, pela Sociedade Europeia de Cardiologia, mostrando que existem inúmeras dificuldades, por exemplo, de acionar a emergência, porque as ambulâncias na Europa, em muitos países, na Itália principalmente, estão disponibilizadas para pacientes com Covid. E não tem, agora eu vou pegar um paciente infartado, agora eu vou pegar um paciente com Covid, porque a ambulância, obviamente, fica contaminada. E na Europa, muita gente não tem carro. E como é que você vai para um hospital com carro? Se fosse só essa explicação, ok. Mas nos Estados Unidos, que todo mundo tem seu carro, isso também está acontecendo. Então, provavelmente, os pacientes estão tendo eventos, doenças cardiovasculares continuam as principais causas de mortalidade e estão, talvez, subestimando os sintomas e não indo para o atendimento médico ou chegando muito tardiamente, que é o que a gente tem visto. Os que estão vindo estão chegando com um tempo muito longo do infarto e, consequentemente, com mais chance de sequela, porque antes que você consegue abrir a artéria de alguém que está infartado, precocemente, você salva o músculo do coração. Quer dizer, a gente tem que lembrar aqui que todos os tratamentos têm que se manter, não interessa qual é a doença que você tem, todas as consultas médicas marcadas, você combina isso com o seu médico, tem que se manter para não interromper nenhum tratamento. Ninguém deve parar também de tomar um remédio. Perfeito. Eu estou com medo. Se o médico receitou, você tem que tomar o remédio
naturalmente, com a regularidade exigida pelo médico. Agora, só para a gente falar rapidinho, o nosso tempo já está esgotando nesse assunto aqui. A gente sabe que os sintomas da Covid, agora que surgiu isso, antigamente era só falta de ar, cansaço, tosse, febre, agora estão falando que também é dor no peito, como se fosse um infarto. Então, vamos tentar diferenciar, doutor, mas peço que o senhor seja bem breve nisso, na medida do possível, o sintoma do infarto, do AVC, para o sintoma da Covid. O sintoma do infarto clássico é uma dor no peito, em peso no peito, que irradia para o braço, pode irradiar para a mandíbula e para as costas, pode acompanhar de náuseas, vômitos, sudorese fria. Do derrame, do AVC, é uma perda súbita de parte da movimentação, de metade do corpo, dificuldade para fala, uma confusão mental súbita, dificuldade para falar, e esses são sintomas clássicos. A Covid, ela pode dar uma dor no peito se o paciente tem uma miocardite, mas pode ser inflamação dos músculos, porque todo mundo tem uma gripe, tem dores no corpo todo, fica com dor muscular. E aí acha que é aqui no peito. Que é uma dor muscular pela infecção, e no peito pode achar que está mais localizada no peito e não é. Enfim, saber esses sintomas eu acho que é importante nesse momento para a gente tentar diferenciar o que a gente está sentindo, se pode ser Covid ou se é uma gripe comum, mas é muito difícil. Um outro sintoma peculiar da Covid, neste momento, que está se descobrindo, é a anosmia, a perda do olfato. Você não sente cheiro, às vezes perde paladar também. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia fez estudos sobre esse sintoma e o repórter César Menezes explica o que eles descobriram. O que era uma reclamação dos pacientes e uma observação dos médicos agora foi traduzido em números. A Associação Brasileira de Otorrinolaringologia fez 2 pesquisas para medir com que frequência essa anosmia acontece entre pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus. No primeiro trabalho, os médicos foram entrevistados sobre os casos que eles atenderam. No segundo, os pacientes é que responderam sobre essa perda de olfato e sobre a duração desse sintoma. O presidente da associação explicou os resultados. No grupo dos médicos, 123 pacientes foram registrados. E aproximadamente 85% desses pacientes tinham perda completa do olfato. No grupo que os pacientes preencheram o questionário, cerca de 80%, 79% dos pacientes tinham perda completa do olfato e o resto uma perda parcial. Isso demonstra que esse é um problema que está aí. Ele não é o principal sintoma, mas ele é um dos sintomas porque a gente não vê isso em outras viroses. E a gente espera que isso entre nos critérios diagnósticos do Ministério da Saúde. Estamos tentando dar todo o suporte que o Ministério possa precisar. E só para explicar para quem estiver nos assistindo agora, essa perda de olfato, ela é temporária? Ela precisa de tratamento? Ela não tem tratamento no momento. Se recomenda que simplesmente se observe. E num dos grupos a gente já viu que, eu estou olhando aqui, que houve uma melhora total, num prazo de até 2 semanas, de 20% dos pacientes, uma melhora parcial em 30%, sem melhora 20%, o que não significa que não vá voltar, talvez não tenha dado tempo. Se eu começo a sentir uma perda de olfato, o que eu faço? Eu procuro um médico, eu me isolo, o que eu faço? Eu acho que a pessoa deve procurar o médico, eu acho que ela não deve ir direto à emergência, a gente está, todo o Ministério da Saúde, as autoridades sanitárias, os médicos, os hospitais não querem encher as emergências. Então, somente com esse sintoma, entre em contato com o seu médico, tente falar com ele, mas, essencialmente, haja como se tivesse Covid. Meça a temperatura, observe se existe algum grau de falta de ar, e se a falta de ar apresentar, vá a um serviço de saúde, porque pode ser uma situação um pouquinho mais avançada da doença. No mais, se isole, cuide dos seus familiares, separe as louças, separe as roupas de cama, as toalhas e haja como se tivesse como qualquer outra virose. Não entre em contato com ninguém, especialmente com pessoas mais idosas. Conhecer os sintomas é importante para você saber se você tem a doença ou não, mesmo na forma leve, é importante você saber. Aí tem a pergunta aqui do Fagner. Fui diagnosticado com corona. Os sintomas são bem leves, ele não entra aqui em detalhes. Posso, neste momento, tomar a vacina para H1N1?
Eu acho que ele está falando do ponto de vista da saúde dele. Se ele mesmo com os sintomas, mesmo com um vírus ativo no corpo, se ele pode tomar a vacina. Como é que é o nome dele mesmo? É o Fagner. Fagner, primeira coisa, se você está com sintomas e você foi diagnosticado, é óbvio que você não deve sair de casa para ir tomar vacina. Não é nem uma questão da vacina, é uma questão de você realmente cumprir a sua quarentena, o seu isolamento domiciliar. Em geral, a gente fala por 14 dias que deve estar assim. 14 dias desde que ele começou a sentir o primeiro sintoma. Do início dos sintomas, você conta os 14 dias, que é o período que você vai ficar em casa, em isolamento domiciliar, inclusive em respeito ao resto da família que também está em casa, então tem todo o isolamento. E a partir daí, então, em teoria, você pode sair de casa para ir tomar a vacina. Agora, é muito importante, eu daria, então, pelo menos 2 semanas, que a gente está falando, mas talvez eu daria um pouco mais de tempo, porque uma das coisas que a gente sabe é que a vacina de influenza, eventualmente, não é frequente, mas eventualmente pode dar alguma reação ou local, uma febrinha, e daí é capaz de confundir. Fala, puxa, será que é da vacina? Será? Então, assim, a gente julga que sim, influenza tem que ser vacinado, é uma doença sazonal, o vírus influenza vai circular agora. Então, espera essas 2 semanas, observa mais um pouco. Tá legal? Pode vacinar. Acho que respondemos bastante dúvida de muita gente que está perguntando sobre isso. Vamos mudar de um pouco de assunto aqui, porque um adolescente Yanomami morreu ontem à noite em Boa Vista. Ele estava na UTI com falta de ar desde o dia 3 de abril. A gente vai conversar agora ao vivo com o Robson Moreira, que nos traz informações sobre esse caso, esse adolescente que morreu de Covid. Robson, bom dia. Exatamente, muito bom dia, Márcio, bom dia a todos. Olha, o adolescente Alvanei Chirichana morreu, sim, na noite de ontem, depois de ficar internado por 6 dias na UTI aqui do Hospital Geral de Roraima. Ele deu entrada aqui no hospital na semana passada com uma grave síndrome respiratória e, portanto, morreu na noite de ontem. Só que aí o primeiro teste para coronavírus que foi feito nesse adolescente deu negativo, mas na contraprova, em uma contraprova que saiu na última terça-feira, o resultado foi sim positivo para a Covid-19. Esse adolescente, ele morava em uma comunidade indígena do município de Alto Alegre, que fica a 100 quilômetros aqui de Boa Vista. Agora, os pais do Alvanei, os colegas ali do colégio, já que ele estudava em uma escola do município, da cidade, as pessoas da aldeia, onde vivem cerca de 70 índios, e também os profissionais de saúde que tiveram contato com ele nesses últimos dias, estão em isolamento. O que não se sabe até agora é como esse adolescente Yanomami pegou a doença, pegou o coronavírus. Até esse momento, aqui em Roraima, são 3 mortes e 63 casos confirmados de Covid-19 de pessoas aqui, então, em 4 municípios do estado de Roraima. Márcio. Muito obrigado, Robson. Destacando aí que é um jovem morreu de Covid-19. A gente sempre fala dos idosos, a gente fala que os idosos são um grupo de risco, mas a gente não pode esquecer que os jovens também podem pegar essa doença. Vamos detalhar isso um pouco mais para frente, porque nesse momento, proteger os idosos nunca foi tão importante quanto agora. A gente vai ver alguns números sobre a epidemia divulgados pela Fundação Getúlio Vargas a partir de dados oficiais da Organização Mundial de Saúde. A taxa de mortalidade em vítimas da Covid-19 na faixa acima de 80 anos é 13 vezes maior que na população entre 50 e 55 anos. Já na comparação com jovens entre 10 e 19 anos, esses idosos têm 75 vezes mais risco de morrer. Também, segundo a Fundação Getúlio Vargas, o estado do Rio é o que tem a maior concentração de pessoas com mais de 65 anos de idade. Depois do Rio vem o Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. E uma outra informação importante, os idosos são chefes de família em 19,3% das residências brasileiras. São eles que sustentam essas casas, quer dizer, é mais uma preocupação. Muitas vezes o idoso tem que sair para trabalhar, é difícil para ele se manter no isolamento, mas ele tem que sair de casa. Tem um jeito de se proteger, a gente falou da máscara, a gente falou de evitar aglomeração, mas é um risco. É um risco, não dá para falar diferente, é um risco.
Os números falam sozinhos em termos da vulnerabilidade dessa população. A gente está esperando, o próprio Ministério da Saúde, o aumento da circulação do vírus nas próximas semanas. Então, a gente está vendo um aumento do número de casos no nosso país, mas nós ainda não chegamos no nosso pico. Então, existe uma estimativa disso. Então, nas próximas semanas, não é uma boa ideia que, mesmo um idoso que seja, que tenha que levar o sustento para sua casa, que tente fazer de uma forma como, inclusive, os jovens estão fazendo. É home office, é tentar adaptar. Nós estamos numa situação totalmente diferente da nossa rotina. Então, nós temos que nos adaptar a isso. Esse é um dos grandes desafios dessa doença, manter as pessoas em casa. Nem sempre a gente consegue trabalhar de casa, nem toda a profissão permite isso. Como fazer isso? Mas, como o doutor Fernando bem destacou, enquanto entrava a reportagem lá do Yanomami que morreu, um jovem, os jovens precisam também ficar isolados, cumprir o distanciamento social, porque eles podem ser vetores, ou seja, eles podem levar essa doença para dentro de casa e acometer os mais velhos, quer dizer, eles podem ter a doença grave, esse jovem, mas podem principalmente levar a doença para uma pessoa mais velha. Exatamente isso, Márcio, e o exemplo da Itália foi isso, a população mais idosa da Europa, os idosos morando, aquelas famílias que moram todas juntas, e foi uma evolução catastrófica, com alta mortalidade. Então, a gente sabe que o idoso é muito mais suscetível, tem mais doenças, estão mais sob risco numa infecção de ter complicações, e o jovem geralmente tem efeito benigno da doença, mas podem ser vetores, transmitir sem dúvida nenhuma. E todos os estudos mostram, né? A Itália queria deixar só os mais velhos e as pessoas com doenças pré-existentes, que seriam um grupo de risco, isoladas, e liberar a economia para funcionar. Na Inglaterra tentou-se fazer isso também, mas na Itália se mostrou na prática que foi um desastre, a gente tem os números, e na Inglaterra eles fizeram estudos e perceberam, vai morrer muita gente. E aí trancaram todo mundo em casa, exatamente como a gente está tentando fazer aqui. Nesse momento, eu acho que alguns lugares, como o próprio Ministério da Saúde diz, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Manaus, tem que endurecer as regras, como diz o Ministro da Saúde, para a gente não ter uma explosão de casos e não ver o gráfico de evolução de óbitos e casos confirmados subir muito. A gente tem aqui na nossa tela os casos confirmados pelas Secretarias Estaduais de Saúde totalizados, números oficiais, 18.176. E o número de óbitos, número de mortes, neste momento, 958. E ali, mais uma vez, aquele velho gráfico, em amarelo. Se a gente não fizer nada, viver normalmente, todo mundo saindo, muita gente vai adoecer ao mesmo tempo, subindo aquela curva e sendo impossível tratar todo mundo. Com as medidas de proteção, é a linha azul. A gente achata essa curva, ou seja, as pessoas vão continuar pegando a doença, mas num ritmo mais lento, com possibilidade de atenção, com possibilidade de ser atendido nos hospitais, não ultrapassando a capacidade do sistema de saúde, porque essa doença atinge as pessoas e atinge em cheio também o sistema de saúde. Vocês, na experiência de vocês, nos hospitais de vocês, já estão percebendo que está chegando mais casos do que vocês têm capacidade de atender? Ainda está aumentando, sem dúvida nenhuma. Essa curva ela é muito emblemática, porque não é só em relação ao Covid. Claro, se todo mundo tem ao mesmo tempo, os hospitais entram em colapso. Mas, como nós falamos anteriormente, as pessoas continuam tendo doenças. Então, se eu tenho um infarto, eu não tenho leito para atender um infartado. Eu não tenho uma crise hipertensiva, um diabetes descompensado. Então, não é só os pacientes de Covid, temos que pensar só nos Covid, tem que pensar em todos nós que podemos ter doenças e não ter condição de ser atendido nos hospitais. A gente sabe que falar isso nessa época é muito difícil, porque estamos na Páscoa, momento de reunir famílias, celebrar, e essa vai ser uma Páscoa muito diferente. Não vai ter o tradicional almoço de família, todo mundo reunido em volta da mesa, mas veja só o exemplo da Dona Maria José. Ela tem 84 anos, mora numa casa de repouso e mandou um bonito vídeo para a gente contando como vai ser a Páscoa dela. Veja só. Este ano terei uma Páscoa diferente. Ela, aqui no nosso residencial, vai ser comemorada da mesma forma. Numa das aulas de artesanato, fizemos estas lembrancinhas e vamos comemorar com todos da casa. Essa linda cesta de ovos, minha família trouxe. Não como aquele ovo grande, aquele presente que eu ganhava, mas uma cesta cheia de ovinhos para eu e todos os funcionários da casa.
Esse ano a Páscoa vai ser atípica. Os idosos sempre acostumados ou irem para a casa dos filhos, ou os filhos virem passar o domingo com eles, não pode acontecer pela própria segurança dos idosos e dos seus familiares. Mas nós, como uma grande família, vamos estar comemorando essa data juntos e seguros. Boa Páscoa! Muito obrigado, Renata. Muito obrigado para a dona Maria José também. Saúde para a senhora. O jeito é usar essa distância para se aproximar no amor, no afeto, no acolhimento. A gente conversa agora com o psiquiatra Igor Caldato. Ele está no nosso estúdio, lá no Rio de Janeiro. Doutor Igor, bom dia para o senhor. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Nada se compara a estar perto das pessoas, sobretudo numa data como essa, em que as famílias costumam se reunir. Como é que a gente lida com essa distância, doutor? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. A gente vai lidar com essa distância, Márcio, através da reflexão. Acho que nesse período é inevitável que essa reflexão exista. Na verdade, acho que desde o início dessa pandemia, todos nós estamos mais reflexivos. Não é para menos, né? De repente o mundo parou, foi necessário porque era uma questão de sobrevivência, o nosso pensamento acelerado, o trânsito, os compromissos, levar o filho na creche, buscar o filho na escola, ligar para os pais no domingo para saber se está tudo bem, trabalhar, checar a agenda, comer correndo se der tempo. Foi preciso que o mundo parasse para que a gente talvez entendesse que tudo estava muito no automático. Talvez estivesse faltando sentimento, emoção, empatia, se colocar no lugar do outro. Não havia tempo para isso. Os detalhes já não faziam tanta diferença. O amanhã certamente seria como hoje. E então a gente adiava a troca de elogios, adiava a troca de afetos, até que o coronavírus chegou. Improviso, incerteza, insegurança, pegou todos nós de calças curtas e difícil nesse momento, mantermos o equilíbrio emocional diante desse desafio mundial. A resiliência talvez seja uma das características mais importantes para a gente desenvolver nesse período. Eu estou falando da capacidade de nós superarmos os obstáculos, de nos adaptarmos às mudanças. É claro que a gente tem que levar em consideração todas as dificuldades que o momento traz. As contas estão chegando, o momento financeiro ele não é favorável, a gente não está acostumado a ficar isolado dentro de casa. Tudo isso gera uma sensação de impotência. Você provavelmente deve estar muito ansioso. E tudo isso é muito desconfortável, mas resiliência. É como se fosse uma visita chata que vai te visitar, você sabe que ela vai ficar na sua casa durante um tempo, então você tolera, porque logo ela vai embora. Comparar o Covid-19 com uma visita domiciliar pode parecer prepotente ou até otimista demais. Mas, na verdade, não é essa a ideia, porque nós sabemos que os riscos podem acontecer, principalmente nos grupos mais vulneráveis. Agora, doutor, me diz uma coisa. É importante que a gente entenda que não se pode perder a esperança, que não se pode perder o ânimo, porque se tudo isso vai embora, a gente entra em desespero, a imunidade baixa e a gente também acaba tendo uma doença aí mais facilmente instalada. Doutor Igor... Então, é importante que a gente possa... Oi, pois não. Desculpa, o senhor não estava me escutando, eu acho. Não, tudo bem. A minha pergunta agora é a seguinte, o senhor falou, está certo. Márcio. Quando a gente perde... O senhor consegue me escutar? Pois não. Quando a gente perde alguma coisa que a gente começa a sentir falta, né? Mas a pergunta Desculpa, aqui Márcio, a pergunta agora é a seguinte. Sempre falam pra gente manter a rotina no isolamento, fazer as coisas que faz rotineiramente, manter os horários. No momento de celebração, você vai manter a celebração como? Você vai ver aquela mesa vazia. Qual é a dica rápida que o senhor pode dar para quem está nesse momento sozinho e quer celebrar a Páscoa? Exato. Na verdade, assim, você pode usar, né, de um meio virtual, né, para você estar mais próximo dos seus. Como a gente sempre colocou, né, a distância afetiva aí pode fazer com que a gente esteja mais próximos dos nossos, independente de qualquer coisa, de uma maneira virtual, através do telefonema, através, né, o afeto, o afeto geralmente ele é abstrato, né, o afeto ele se faz concreto através do abraço, do beijo carinhoso, mas
Mas se isso não está podendo ser feito nesse momento, é importante que a gente transmita esse sentimento e se faça presente entre as famílias, nesse almoço de Páscoa, independente de qualquer coisa, fazendo com que essa esperança que eu tanto falava, né, e que esse amor, ele possa ser renovado aí nesse domingo de Páscoa também, para todos nós. Doutor Igor Caldato, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua entrevista. Um abraço, bom dia e boa Páscoa para o senhor. As medidas de isolamento no mundo todo prejudicaram as celebrações de fé deste mês. Abril marca datas importantes para 3 grandes religiões do mundo. É a Páscoa cristã, o Pessah dos judeus e o Ramadã dos muçulmanos. São reuniões, encontros, festas, tudo suspenso. Mas não importa a sua crença. Para muita gente, a reza, a oração tem um poder de trazer paz nesse momento tão difícil. Por isso a gente vai até o local que é considerado sagrado pelas 3 religiões, Jerusalém. Vamos conversar ao vivo com um religioso brasileiro que está vivendo lá e sentindo de perto todas essas mudanças. Padre Bessa, boa tarde para o senhor aí. O senhor está 6 horas à nossa frente. Boa tarde para o senhor aí. Primeiro eu tenho uma pergunta, Padre Bessa. Uma pergunta bem prática. Também aí em Jerusalém, templos, mesquitas, igrejas, tudo fechado? Boa tarde, Elias. Bom dia. Bom dia, Márcio e todos do Brasil. Aqui está tudo fechado, mesquitas, sinagogas, templos, igrejas, né? Para você ter ideia, o Santo Sepulcro, que é o centro do cristianismo, que nunca foi fechado, foi fechado uma vez, em 1349, naquela peste negra. Então, são 671 anos que isso não acontecia, e o sepulcro foi fechado também por conta do coronavírus, e a recomendação é que se celebre em casa, no núcleo familiar, com a família, mas com aqueles que estão ao seu redor, né? Com esse isolamento social, mas que não se deixe de celebrar. Mas é como disse o governo daqui, não há outra escolha, tem que ser assim. Padre Bessa, volta e meia a gente vê conflitos ligados, motivados à religião. O senhor estando aí, no solo sagrado, para essas 3 religiões tão importantes, como é que o senhor está vendo esse momento? O senhor percebe uma união dessas religiões? Um ponto em comum? Eu percebo, sim, eu percebo a unidade. Nós estamos vivendo agora, essa semana, a Páscoa judaica, como você citou, a Páscoa cristã, que vamos celebrar domingo agora. Dia 23 vem o Ramadã, que é um momento forte do islamismo. Eu percebo assim que são momentos em que sempre acontecem muitas aglomerações, e a recomendação é que não aconteça. Então, cada religião está contribuindo do seu jeito desse isolamento, né? E está existindo também o diálogo e a unidade entre eles, que é muito bonito, é um sinal muito de Deus, né? Nesse momento de pandemia, em que as 3 grandes religiões, as maiores religiões monoteístas do mundo, né? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo, aqui em Jerusalém, que é o centro dessas 3 grandes religiões, estão unidas no combate ao único inimigo, que é o coronavírus. Eu conheço o Padre Bessa desde 2018, porque nós fizemos uma reportagem para o Jornal Nacional. Eu mostrei lá no interior do Rio Grande do Norte, no sertão do Rio Grande do Norte, uma cidadezinha muito pequena, e ele tinha uma igrejinha, o Padre Bessa, e ele transformou essa igrejinha que estava em obras numa sala de aula para servir de reforço para a escola daquelas crianças, ou seja, valorizando, reforçando a educação. E daí eu pergunto, Padre Bessa, nesse momento que a gente está todo mundo de olho na ciência para desenvolver uma vacina, desenvolver tratamentos, a gente todo dia recebe médicos aqui no nosso estúdio e agradece o trabalho desses médicos, o trabalho desses cientistas, valorizamos a ciência. Qual o papel da fé neste momento? Pois é, eu deixei lá Rodolfo Fernandes, agora eu estou aqui em Jerusalém também, estou dando aula de futebol para crianças palestinas, está parado também por conta do coronavírus, fiz minha quarentena também porque tive contato em locais que surgiram casos, né? Mas o que eu percebo, Márcio, daquilo que eu tenho conversado com judeus, muçulmanos, também com os cristãos, é um tripé interessante, que é a esperança. Todos estão com muita esperança que vamos vencer, então é necessário ter muita esperança. Então, é colocar a fé e a vida, como diz o Papa Francisco, para caminhar juntos. Esperança, a serenidade, nada de pânico, nada de desespero, ter sempre a serenidade. Em terceiro lugar, a confiança em Deus.
menos medo e mais confiança. Então, eu tenho percebido nessas 3 grandes religiões que tem se cultivado, tem aumentado em todo o mundo, não só aqui em Jerusalém, né, a esperança, a serenidade e a confiança em Deus. E penso que essa é a grande mensagem de Páscoa para todos nós, né? Confiar plenamente em Deus que vamos vencer essa batalha em que todos, quase 200 países do mundo, não sei, não sou bom em geografia, mas são quase 200 países do mundo, que se estão unidos, países, religiões, contra um único inimigo, chamado coronavírus. E na confiança em Deus, com a esperança e com serenidade, sem desespero, sem pânico, nós vamos vencer essa batalha. Essa vai ser a mensagem que vai ficar nessa Páscoa, com certeza. Padre Bessa, muito obrigado, um prazer conversar com o senhor e boa Páscoa. Obrigado, uma boa Páscoa para todos aí do Brasil. Agora, se a gente está falando da distância com as pessoas usando um celular, se a gente vai fazer a nossa ceia de família com o celular numa ponta da mesa, comendo junto, mesmo à distância, é importante que esse celular esteja sempre limpo, sem risco de contaminação. A gente fez uma reportagem sobre isso. Quase uma extensão do nosso corpo. Atualmente, o celular está sempre na mão. E em tempos de pandemia de coronavírus... Assim como a gente está recomendando que a higiene das mãos seja muito frequente, né? Então a higiene do celular também vai ter que ser muito frequente. A infectologista diz que não é possível dizer por quanto tempo o coronavírus é capaz de sobreviver na superfície de um celular com potencial de contaminação. Isso depende de fatores externos como temperatura e umidade do ambiente. Mas sempre que o celular fica dentro da bolsa, junto com o dinheiro, ou simplesmente em cima da mesa, ele pode ser contaminado. Uma pesquisa da revista científica americana New England Journal of Medicine afirma que o novo coronavírus pode sobreviver por até 3 dias em algumas superfícies, como o plástico e o aço. A orientação é higienizar sempre, tanto o celular como a capa ou o case. Só que o álcool gel não é ideal para celulares, porque pode danificar o aparelho. A limpeza deve ser feita com um tipo de álcool específico, o álcool isopropílico com concentração de 70%. É um álcool específico que evapora de uma maneira mais rápida e que foi inventado com foco nos produtos eletrônicos. Por isso que ele está à venda principalmente em papelaria e em loja de equipamento de informática. A higienização tem que ser feita com o aparelho desligado e sem a capinha, só que ela também precisa ser limpa depois. O álcool deve ser aplicado em um pano, nunca diretamente na tela. É só realmente um pouquinho, gestos suaves e o serviço está feito. E tem mais uma dica: se o contato físico está restrito, compartilhar o celular com outra pessoa, nem pensar. Uma coisa importante, a gente tentar não falar no mesmo celular do amiguinho. O amiguinho fala no celular dele e você fala no seu. Não pode repartir o celular do amiguinho, então. Vamos fazer as suas perguntas, então, que chegaram pelo Pergunta Corona. Doutor Fernando, pergunta do Antônio: tosse com catarro é sintoma? Bom, Antônio, tosse a gente viu que é um sintoma bastante comum. Acho que não é típico, é comum, é um sinal de alerta, tem que ficar vigilante se começar a tossir com catarro. Doutora Rosana, a pergunta do Souza: quais cuidados devemos ter com o vaso sanitário? Assim, já tem alguns dados que, além do vírus estar presente nas nossas secreções respiratórias, ele pode sim ser eliminado através das fezes. Então, é importante sim a gente manter a higiene, eu acho que nada a mais, mas é manter a higiene do vaso sanitário e, lógico, a água sanitária é sempre uma boa ideia nessas situações, mas mantendo a higiene com os produtos de limpeza normais da sua casa, tá ok. Mas lembrar de limpar com frequência. Eu acho que isso é mais importante em vez do o que eu vou usar, é com que frequência eu vou fazer. A pergunta da Oneide: pessoas do grupo de risco infectadas desenvolvem a forma grave da doença? Sempre desenvolve a forma grave da doença? Existem casos em que são assintomáticas? Existem sim, só 20% vai ter esse sintoma. 80% das pessoas têm um quadro muito frustro e que vai passar por isso como se fosse uma gripe simples. Então, mesmo tendo fator de risco. Mas 20% poderão ter uma forma mais sintomática que precisará de cuidado hospitalar. A pergunta agora da Eliane, ela parece indignada. Afinal, esse vírus está nas gotículas ou está no ar?
Eliana, deixa eu te explicar uma coisa básica. Gotícula e aerossol, ou seja, quando está no ar, a mudança é o tamanho da partícula. Então, quando eu tuço, eu espirro, eu solto partículas grandes, maior do que 5 micras. Então, são gotículas que eu solto. A hora que isso resseca no ar, ela pode diminuir o seu tamanho e virar um aerossol. Por isso que dá essa confusão. A imensa maioria das vezes é gotícula, que ele sai, é uma partícula mais pesada, porque ela é maior, e ela cai. Por isso que a gente fala que o distanciamento é o mais importante. A hora que você tosse ou espirra, esta gotícula ela pode ter um percurso mais longo e daí sim poder, né, pegar alguém mais longe. Então, alguns estudos estão mostrando que ele pode se manter no ar, né, e daí a confusão aí que dá, até mais ou menos 30 minutos, até 2 horas. Então, existe essa possibilidade. Mas daí a recomendação de ambiente ventilado, troca do ar desse ambiente, exatamente para a gente evitar o acúmulo disso daí. Mas o mais importante são as gotículas que a gente acaba transmitindo em distâncias menores. Então, manter esse distanciamento tem a ver com o tamanho da partícula. E é exatamente por isso que a gente usa a máscara. Se a gente está doente, a máscara impede que essas gotículas, não interessa o tamanho, que elas saiam. É claro que quando é aerossol, a chance de passar pela máscara existe, né? Mas você nunca elimina aerossol. Você elimina a gotícula. O aerossol, depois, se ele ficar em suspensão no ar, ele diminui esse tamanho, ele resseca, e daí ele é uma partícula menor e daí ele pode ultrapassar. A pergunta do Alex. Analgésicos ou antigripais podem ser usados em casos em que não se tem certeza se é coronavírus? Bom, Alex, quando você tem um quadro gripal, você tomar dipirona, paracetamol, vitamina C, ok. O que nós recomendamos é evitar o uso de anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios realmente têm que ser tomados com mais cuidado e devem ser evitados. De preferência, os antitérmicos e analgésicos. É porque o grande medo das pessoas, várias perguntas já chegaram assim falando isso. Se eu tiver Covid ou se eu tiver com os primeiros sintomas e não tenho certeza, tomo um antifebril, a minha febre baixa, será que eu não estou mascarando os sintomas? De certa forma, mascara, mas você não precisa ficar passando mal em casa, tendo febre. Então, o fato de você tomar um antitérmico, passar febre e ela não voltar, é um bom sinal. Se você toma e, a despeito disso, a febre continua aumentando, é um sinal de alerta. Puxa, não está controlando com um simples analgésico comum, eu preciso, talvez, se tiver outro sintoma de falta de ar, cansaço, aí sim procurar um atendimento hospitalar. E como disse um médico que veio aqui essa semana também, sempre anotar as datas desses sintomas e que sintomas foram esses, porque se precisar, isola, mas se você precisar ir no médico, já vai estar tudo anotado com as datas certinhas e o que aconteceu com você realmente. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com outras perguntas do Pergunta Corona no nosso combate ao coronavírus. Até já. (11h01), estamos de volta com o nosso combate ao coronavírus. Brasília costuma ficar mais tranquilo nos feriados, mas este é diferente de todos os outros por causa dos cuidados com a pandemia. A celebração nessa madrugada, por exemplo, foi vazia, né, Fabiana Andrade? Bom dia para você, boa Páscoa. Bom dia para você também, Márcio. Boa Páscoa para você, para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Há um ano, quem diria, né, que a celebração da Páscoa estaria dessa forma em todo o país. E aqui em Brasília também não é diferente. Eu estou no Santuário Dom Bosco, uma das igrejas mais bonitas e mais conhecidas aqui da capital. Nesse enorme salão aqui da igreja cabem aproximadamente 2.000 pessoas, mas desde o dia 20 de março, as cadeiras aqui estão ocupadas apenas pelas fotos dos fiéis que foram enviadas pelas redes sociais da igreja. Eu conversei com o padre Jonathan, que é responsável aqui pelo Santuário Dom Bosco. Ele disse que essas fotos devem permanecer aí nos bancos até que as igrejas sejam novamente liberadas para receber normalmente os fiéis. Ontem teve a tradicional cerimônia do lava-pés, mas não deu para lavar o pé de ninguém. O padre fez uma homenagem aos fiéis aqui da igreja, principalmente os que trabalham na área de saúde, os médicos e enfermeiros que enviaram aqui para a igreja também as suas fotos individuais ou as suas fotos com as famílias. E falando aqui do Distrito Federal, aqui no DF nós temos 528 casos de Covid-19 confirmados, com 13 mortes.
e as igrejas, as escolas, as igrejas, o comércio aqui já estão fechados há bastante tempo. As escolas, só para você ter uma ideia, já fecharam desde o dia 12 de março e não tem uma previsão exata de quando devem reabrir, porque o decreto vai até o dia 31 de maio, mas tudo pode mudar. Mesmo assim, e com a chance de que o vírus cause mais vítimas, ele afete mais pessoas agora entre os meses de abril e maio, o governo do Distrito Federal tem flexibilizado a abertura de alguns setores da economia. O último decreto que foi publicado pelo governo do Distrito Federal liberou as lojas e as indústrias de móveis e também de eletroeletrônicos, além dos serviços prestados pelo Sistema S, como o Senai, o SESI e todas as suas fábricas também. Só reforçando, portanto, aqui no Distrito Federal, 528 casos confirmados, com 13 mortes. E eu queria encerrar essa nossa participação mostrando novamente essa imagem emblemática aqui do Santuário Dom Bosco. Como eu disse, um dos santuários mais bonitos, mais conhecidos aqui da capital também. Esse pé direito aqui tem 15 metros de altura, 80 colunas com esses vitrais azuis e as cadeiras vazias, ocupadas apenas pelas fotos dos fiéis. As missas aqui também estão ocorrendo a portas fechadas. O padre faz a transmissão ao vivo da celebração nas redes sociais. E essas fotos devem continuar aqui, como eu disse, até que as igrejas estejam novamente liberadas para receber os fiéis, Márcio. Santuário Dom Bosco, um dos pontos que mais me marcaram em Brasília. E você falou muito bem, Fabiano. A gente sabe que Brasília é um foco de preocupação do Ministério da Saúde neste momento. E essa imagem, na Páscoa, do Santuário Dom Bosco vazio, essa é a imagem que tem que existir. O isolamento social, todo mundo em casa, celebrando a Páscoa, lembrando, marcando tudo isso que essa data representa para os católicos, para os cristãos, mas em casa. Fabiano, muito obrigado. Bom dia para você. Ainda tem gente que ignora as recomendações das autoridades para evitar aglomerações. Veja só as imagens que vêm do Rio de Janeiro. Pessoas aglomeradas numa fila, desrespeitando o distanciamento para comprar ovos de Páscoa. As imagens foram registradas no bairro de Realengo, zona oeste da cidade. E exatamente no Rio de Janeiro, uma importante ferramenta de combate à violência na cidade também passou a receber denúncias de aglomerações por lá. Em 20 dias, o Disque Denúncia recebeu mais de 5.000 queixas. Quem flagrar qualquer aglomeração, basta ligar para o número clássico que todo carioca conhece, 2253-1177. Só vale para o Rio de Janeiro, a gente está mostrando isso só para um exemplo de como outros órgãos podem se juntar nessa luta para evitar o crescimento rápido da doença, o alastramento da doença. Até um serviço que é para combater a violência está recebendo denúncias contra o coronavírus, contra a aglomeração, recebendo qualquer denúncia que leve a isso. Para esse pessoal que se aglomerou em busca de ovos de Páscoa e para todo mundo que está relaxando no isolamento, a gente relembra que essa é a única forma comprovada de diminuir a velocidade de infecção do novo coronavírus. É claro, a gente pode lavar muito bem as mãos também, mas de nada vai adiantar se a gente ficar aglomerado, conversando muito perto uns com os outros. Um vídeo do Departamento de Saúde de Ohio, nos Estados Unidos, que está circulando na internet, ilustra muito bem por que o isolamento é importante e a gente vai ver ele aqui no nosso telão, que a gente vai ver. Aí está. Você tem bolinhas de ping-pong com um monte de ratoeira, todas juntas, coladinhas, umas com as outras. Basta lançar a bolinha, olha o que acontece. Agora o distanciamento. Pare o alastramento da doença. O distanciamento social funciona. Um pouco mais de espaço deixa a gente mais seguro, juntos. É uma mensagem, acho que é uma forma muito simples da gente passar como ficar mais distante um pouco mais, protege nós dois. Sem dúvida, eu acho que e é uma forma que você enxerga isso, né? Eu falando com você da gotícula, de 1 metro, as pessoas não enxergam, porque nós estamos falando de um inimigo invisível. A hora que você mostra uma bolinha de ping-pong e o que acontece, fala, agora eu tô entendendo como é que isso acontece. Então... o difícil é botar na cabeça das pessoas isso, né, doutor? Porque é difícil você estar no distanciamento social. Nós temos, todos os povos, né, aquela questão de estar sempre junto, ainda mais numa data como essa, mas é fundamental. Tivemos o exemplo extremo, por exemplo, da China, que fez um lockdown, fechou completamente a província de Hubei e Wuhan, funcionou, 40 dias depois caiu muito. Não precisa ser
extremo desse jeito, mas esse distanciamento social que os nossos governantes têm pedido é fundamental. Ohio tem sido exemplo nos Estados Unidos exatamente por campanhas assim. E como o senhor bem disse, a gente tem que fazer nosso distanciamento social agora para não ter que virar um lockdown depois, que é o fechamento da cidade, polícia na rua, multa para quem sair, que vai ser muito mais difícil. Aí sim, aí sim. Então, eu acho que se nós fizermos nossa parte, nós não chegaremos a esse ponto do lockdown. Um virologista da Universidade Alemã de Bonn acredita que aglomerações foram exatamente as grandes responsáveis pela disseminação do vírus em diferentes países. O jornal britânico The Guardian fez um levantamento de alguns exemplos de aglomerações recentes que tiveram um efeito extremamente negativo. A gente vai começar pela Alemanha, no distrito alemão de Heinsberg. Ele está sendo chamado de Wuhan alemã, a cidade chinesa onde teve origem ao vírus. A gente está usando esse apelido nessa cidade alemã. É que uma festa de carnaval reuniu 350 pessoas em fevereiro. O coronavírus tinha sido detectado no país 2 semanas antes. 7 dos foliões estavam contaminados. Hoje, o distrito de 42 mil pessoas tem 400 casos e 43 mortes. Andando um pouco mais para frente, o carnaval da cidade americana de Nova Orleans é outro exemplo negativo, uma festa famosa. Embora a festa tenha sido no dia 25 de fevereiro, desde o início de janeiro, milhares já vinham se reunindo nas ruas. A primeira morte por Covid-19 foi no dia 13 de março. No início de abril, o número de vítimas na Louisiana já chegava a 273. Na Austrália, uma festa que reuniu 500 pessoas terminou com 30 infectadas. A festa na praia de Bondi aconteceu no dia 15 de março e os casos na região se multiplicaram. Muita gente pergunta, por que o carnaval no Brasil foi mantido? Mas o primeiro caso confirmado aqui, a gente não teve notícia antes disso. O governo até chegou a falar que houve em janeiro, mas depois voltou atrás. O primeiro caso confirmado no Brasil foi no dia 26 de fevereiro. Foi durante o carnaval, foi até um domingo de carnaval que aquele empresário que foi para a Itália voltou, pegou a doença e fez um almoço, um churrasco de carnaval com a família. Mas as aglomerações são inevitáveis. A gente vê que espalha fácil. Não, por isso que a gente insiste tanto, para a gente não ter que ter a obrigatoriedade desse distanciamento, que é o lockdown. Então, eu acho que nesse momento que a gente tem a opção, nós, por enquanto, temos a opção de ficar em casa e fazer isso por nossa consciência. O que a gente não pode é evidente. Você muda o país, você muda a região, é sempre a mesma coisa. Agora, o que eu acho interessante, Márcio, é porque as pessoas estão em casa falando, puxa, mas até quando vai ser isso, né? Essa bolinha de ping-pong fazendo esse estrago, como é que vai ser? A hora que a gente começar a ter lento e progressivo que vai acontecer a infecção de 80% das pessoas com poucos sintomas, uma doença mais tranquila, e a gente começar a fazer a testagem, a gente vai começar a ter uma coisa que a gente chama, o termo que a gente usa é imunidade de rebanho, ou seja, quando você joga a bolinha de ping-pong, o daqui, se ele já teve a doença e se ele já tem anticorpos, ele serve como anteparo para a próxima bolinha de ping-pong que não teve a infecção. Então, isso, eu não sei se ficou claro, mas é uma forma que a gente, aos poucos, de uma forma bastante controlada, a gente vê que provavelmente os países que estão voltando exatamente dessa maneira. Então, porque uma grande parte da população já pegou a doença. Começa a ficar mais imune. Então, neste momento, nós temos que fazer isolamento social, nós ainda não tivemos o pico, tem muita gente ainda suscetível no nosso país, não podemos fazer aquele, né, o caos de saúde pública, mas a testagem junto com o isolamento social vai ser fundamental, exatamente para eu saber quem já teve, quem não teve, como é que a gente começa a voltar à população. A testagem a gente está meio que num beco sem saída, porque a gente não tem reagentes, tem um monte de exame represado, a gente está tentando trazer exames de fora. Ontem o representante do Ministério da Saúde falou um tanto indignado que a gente vai testar, no final das contas, mais do que a Coreia do Sul, que testou muito bem e conseguiu controlar a doença através da testagem. O problema é que eu não sei se a gente tem como controlar as pessoas que testarem positivo, os contatos dessas pessoas, monitorar todo mundo assim. Mas a grande pergunta é, a senhora falou da imunidade de rebanho, quando uma parte grande da população vai ter tido a doença, se Deus quiser, nos casos mais brandos, nos casos mais leves, sem sobrecarregar o sistema de saúde, e aí ninguém mais, todo mundo já contaminado, não se pega mais a doença, não se passa mais a doença e a gente volta a uma vida normal. Quando a gente deve atingir isso? Quando a gente deve atingir essa imunidade de rebanho? Eu digo quando, qual o percentual atingido e quando no calendário?
Então, vamos lá. Primeiro que eu não acredito que 100% da população vai estar imune em algum momento. Isso só vai ser possível, eu imagino, quando a gente de fato tiver uma vacina. Daí resolve tudo no sentido... E daí a testagem, de novo, é importante para eu saber quem já teve a doença. Eu não estou precisando vacinar, então eu vou economizar uma dose para quem não teve a doença. Mas a gente fazendo o achatamento da curva, o próprio gráfico mostra para nós que o período nosso de circulação do vírus, lógico, nós vamos estender mais. Não é aquela curva desse... E a gente quer isso, a gente quer que a coisa seja mais lenta, que o adoecimento seja mais progressivo, até a gente ter. E daí imagina-se que um número aí que a gente sempre fala para ter a proteção de rebanho, depende um pouco da doença, mas a gente sempre fala, no mínimo, 70%. Por exemplo, quando a gente fala de... vou dar alguns outros exemplos para a gente fazer algum vínculo biológico. Para o próprio HPV, é uma das vacinas que a gente fala, a gente precisa ter a população imune, no mínimo, uma porcentagem. Quando a gente fala de sarampo, é uma doença extremamente contagiosa. A gente fala que a gente quer 95% da população vacinada para ter essa proteção de rebanho. Então, esse número para o Covid-19, para o novo coronavírus, nós ainda vamos ter que determinar, mas seguramente, a hora que aquela bolinha de ping-pong cai e encontrar já uma porcentagem de pessoas imunes, o vírus não vai encontrar tanta gente suscetível que vai propagar para as outras pessoas o vírus. A gente mostrou a fila para comprar ovos de Páscoa no Rio de Janeiro, então a gente conversa com a Silvana Ramiro sobre como a cidade está combatendo o coronavírus. Você enfrentou aquela fila, Silvana, para comprar o seu ovo de Páscoa? Não, Márcio, mas olha, realmente uma fila enorme e isso está acontecendo em vários lugares. E a curva de casos, o que é bem preocupante, continua subindo aqui no Rio. De ontem para hoje foram quase 300 casos a mais no estado, já são 2.216 com 122 mortos. A gente tem falado muito, dos casos nas comunidades, é uma preocupação Brasil afora. Na Rocinha, que já tem 14 casos confirmados, hoje foi mais um dia de fiscalização, para evitar que as lojas que não fazem parte dos serviços essenciais abrissem. 800 lojas ao todo foram fechadas na Rocinha, estão fechadas. Só está funcionando mesmo o que é serviço essencial. Você falou da fila para o ovo de Páscoa. Você acredita, Márcio Gomes, você conhece muito bem o mercado de peixe, o mercado de São Pedro, que fica em Niterói, região metropolitana. Dá só uma olhada como é que o mercado amanheceu. Cheio de gente na fila, sem respeitar aquela distância de pelo menos 1,5 metro. Ou seja, muita gente se aglomerando. Agora, antes de me despedir, deixa eu dar uma informação importante, tá? A gente tem um serviço aqui no Rio formado por psicólogos que atendem por telefone pessoas que estão aí com problema de depressão, crise de ansiedade. E nos últimos dias esse serviço constatou que a maioria das pessoas que têm pedido ajuda, sabe quem é? É o pessoal que está na linha de frente, são os profissionais de saúde que estão começando aí a ficar preocupados, não estão vendo os filhos crescer, não têm contato mais com a família, de tanto que estão trabalhando. Olha só como é que está difícil a situação, especialmente aqui no Rio de Janeiro, com muitos casos e os profissionais ali cada vez mais arriando, porque vão testando, vão confirmando coronavírus ou com sintoma de gripe e aí automaticamente eles têm que se afastar. E isso acontece no Brasil inteiro e eles percebem que os casos continuam chegando, o distanciamento social não estaria funcionando da maneira com que deveria estar e a preocupação desses profissionais, particularmente deles, é muito grande. Médicos, enfermeiros, todo mundo que trabalha no hospital, é todo mundo muito importante nesse momento. Silvana, muito obrigado. Boa Páscoa para você e para a Julinha. Obrigada. Você também. Tchau, tchau. Agora, do Rio, a gente vem aqui para São Paulo com as notícias da capital paulista com o César Tralli. Como São Paulo está combatendo a Covid-19. Boa Páscoa para você, amigo. Boa Páscoa, meu amigo. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor. Tudo em paz? Você vê que a gente está... Aprendemos a lição direitinho. Agora nem assim mais, doutora. Só do pé. Dá um totozinho e já sai de perto. Márcio, tive uma longa conversa com o secretário municipal da Saúde aqui de São Paulo, o Edson Aparecido, e, de fato, a gente tem percebido, e ele, em especial, junto com os técnicos da Secretaria, um aumento expressivo nas internações já por Covid-19 no sistema público de São Paulo. 65% já dos leitos de UTI da capital já estão ocupados por doentes da Covid-19. Então, a gente está começando a atingir aquele limite ultra preocupante e aí a gente tem que ver se os hospitais de campanha vão dar conta do recado, o que para as autoridades traz um pouco de aflição, porque a gente não sabe como é que isso tudo vai funcionar daqui para frente. Mas, enfim, a expectativa é de que
pelo menos consiga absorver uma parte importante disso. Exatamente o que a gente não queria, ver esse número de casos aumentando rápido demais, tanto que apelar para os hospitais de campanha. Foram construídos para isso, mas o ideal seria que eles não fossem utilizados assim. E o pessoal do SAMU está fazendo um trabalho super sério nessa questão, né, de você pegar os pacientes, levar para os hospitais, e aí tem toda uma logística na paramentação deles, na maneira como eles têm que se comportar dentro da ambulância, mudaram os protocolos, e você vai ver isso agora. Olha esse trecho que eu separei para você, de uma gravação especial que a gente fez. Vem, pode vir. Abre as janelas da viatura depois, viu? Uma câmera colocada dentro da ambulância do SAMU mostra os atendimentos de casos suspeitos da Covid-19. O problema desse paciente é que, além de tudo, ele está febre, tosse produtiva, desconforto respiratório, evoluiu para insuficiência respiratória, foi entubado ontem. Você viu como eles estão atendendo, Márcio? Trali, que imagem importante, porque o doutor Fernando falou disso no começo do programa, que na Itália as ambulâncias ficavam contaminadas com o paciente de Covid-19, mas tinham que continuar atendendo outros casos, outras emergências, um ataque cardíaco, por exemplo. Como é que desinfecta? A imagem ficou muito clara ali. A ambulância de um ambiente meio fechado, tudo apertadinho ali. Limpar um negócio desse deve demorar muito. É uma limpeza... Você tem que limpar rápido para depois já fazer um outro atendimento, né, doutor? E a gente vê os profissionais estão bem paramentados, né, bem protegidos no cuidado dos pacientes. Então, uma referência ao pessoal do SAMU que faz um trabalho maravilhoso. Agora, por outro lado, Márcio, vê comigo esse gráfico aqui, ó. Olha isso como é preocupante. A cidade de São Paulo está registrando já congestionamento de novo. Isso daqui é de ontem. Gente. Tá? Nas últimas 2 semanas, foi isso que aconteceu. A gente tinha 0 de lentidão no trânsito de São Paulo. Ontem, por volta de 6h30 da tarde, 11 quilômetros já de vias congestionadas, o que indica que as pessoas estão saindo muito mais. Por isso que o governador está fazendo ameaças de, na semana que vem, se a população não voltar para dentro de casa, ter lockdown, ter medidas muito mais restritivas. E só para encerrar rapidamente, tem um outdoor aqui de Santana de Parnaíba, que é uma cidade aqui perto da capital, e a Luísa Vaz fez essa foto e mandou pra gente. Olha que legal. Ei, tô aqui porque sou um outdoor. E você? Tá fazendo o que na rua? Muito bacana. É legal? Hashtag campanha Fica em Casa. Bom, é isso aí, né, Márcio? Essa é a mensagem, mesmo na Páscoa. Celebre a Páscoa. Isso daí. Muito bom. Obrigado, Trali. Olho, ó. Tô de olho em você. Dá até medo. Faz até assim, né? Obrigado, Trali. Valeu querido. Um abraço. Boa Páscoa pra você e família. Boa Páscoa. A gente tem que manter, né? Algum bom humor, algum alto astral para atravessar essa turbulência toda. Para manter a nossa sanidade. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas é preciso. Obrigado. Obrigado, gente. Boa Páscoa. Valeu. Tchau, tudo de bom. Valeu. Trali se vai e eu venho para cá para ir direto para a redação do G1 com as informações sobre o novo coronavírus, sobre o combate ao novo coronavírus ao redor do mundo com a Carol. Bom dia, Carol. Oi, Márcio. Bom dia para todo mundo aí. Olha, Márcio, eu começo com uma imagem impressionante que mostra o impacto do coronavírus no tráfego aéreo mundial. Olha só, a redução na circulação dos aviões chega a quase 65%. Se a gente considerar só a América do Sul, essa queda é maior ainda, de 80%. No Brasil, a oferta de voos caiu 90%. Vale sempre lembrar que as viagens não são recomendadas durante a pandemia. Em alguns lugares, elas estão até proibidas. Na Austrália, por exemplo, o governo vai usar helicópteros e postos de controle da polícia para impedir que as pessoas viajem nesse feriado de Páscoa. Na Espanha, o número diário de mortes caiu de novo, foram 600 nas últimas 24 horas, mas o total de mortos pelo coronavírus chegou a 15.800 no país. Falando agora do Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson saiu ontem à noite da UTI, mas continua se tratando da Covid-19. Ele foi transferido para uma outra unidade do mesmo hospital em Londres. Em Wuhan, na China, que foi o primeiro epicentro do coronavírus, a gente está acompanhando uma diminuição das medidas de isolamento. Mesmo assim, a cidade disse que continua testando os moradores regularmente. E olha, Márcio, ainda falando da China, tem um alerta importante para os casais que estão aí juntos nessa quarentena. Por lá, a imprensa local diz que o número de divórcios tem aumentado bastante à medida em que a vida vai voltando ao normal. Teve até uma cidade que bateu recorde em número de divórcios. Será que isso vai acontecer por aqui também, hein? Boa pergunta, Carol. Como disse a doutora Heloísa Schurman ontem, a navegadora que rodou o mundo com a família Schurman dentro de um barco, meses seguidos.
É preciso ter paciência, paciência. Mas a gente vai se conhecer melhor, eu acho que é assim que funciona em casa e com todo mundo. Carol, muito obrigado. Boa Páscoa para você, querida. Para você também. E a gente continua no telão com as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Já tem uma aberta aqui da Luciana. Estou fazendo a minha máscara com 2 folhas de papel toalha. É eficiente? Deve ser um papel toalha mais grosso, né? Luciana, mesmo que seja um papel toalha mais grosso, eu recomendo que seja de tecido mesmo, ou de algodão, ou de algum tecido mais grosso, porque o papel toalha, ele acaba ficando úmido muito mais rápido, e essa umidade faz com que a função de filtro se perca. Então, eu aconselho que ela mude isso daí. Pergunta do Fabrício, existe algum protocolo para o uso de anticoagulantes? Já há algum consenso para eles serem indicados como tratamento da Covid-19? Bom, Márcio, consenso ainda não. Como nós discutimos, existe todo um racional para isso, uma vez que nós temos mais trombose, nós temos mais chance de formação de coágulos. Inclusive, a doutora Eonara Negre, aqui de São Paulo, está propondo um estudo multicêntrico. Acabei de ver um trabalho da China que está mostrando excelentes resultados com anticoagulação, porque se evita a formação desses trombos. Isso vai ter que ser comprovado com estudos, e está em andamento um estudo aqui. Acho que é promissor, mas ainda não é um consenso, ainda não são protocolos, até porque tem risco de usar anticoagulação dos pacientes sangrarem. Então, nós precisamos saber qual paciente dá, em que momento, mas isso está sendo amplamente estudado. A gente começou o programa falando sobre o impacto da doença no coração. Tem a pergunta aqui da Gislaine. O vírus ataca só o pulmão ou algum outro órgão? Falamos do coração, doutora, o pulmão é atingido e outros órgãos também, né? Também, a gente acaba vendo uma certa porcentagem até de insuficiência renal associado nos quadros mais graves, necessitando de diálise, etc. E mesmo a parte do paladar, que a gente comentou hoje, a falta do olfato e do paladar, tem a ver também com uma ação provavelmente neurológica do vírus nessa localização. Então, normalmente os vírus, eles não são tão localizados, eles costumam, é a característica deles, causar uma doença mais sistêmica, mais disseminada. É um vírus respiratório, mas pode pegar um monte de lugar. A Lulu, ou o Lulu, posso borrifar álcool 70% para limpar as máscaras? Olha, para limpar, se a gente está falando de uma máscara de tecido, o ideal é lavar e não passar o álcool, porque o tecido, quanto mais poroso for o material, mais o vírus consegue ficar. Então, o ideal é não borrifar e sim ter uma ação mecânica. Por isso que lavar não é simplesmente colocar no sabão, é pegar água e sabão e fazer a limpeza mecânica. Famoso esfregar. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o nosso combate ao coronavírus. Até já. Às 11h29, começa a funcionar hoje em Niterói, região metropolitana do Rio, um hospital exclusivo para atender casos graves da Covid-19. O prédio foi reativado pela prefeitura e deve receber até maio 140 pacientes. Natália Castro. O hospital inaugurado hoje aqui em Niterói é o primeiro especializado em receber casos graves do novo coronavírus. A unidade começa com a capacidade para atender 40 doentes, mas pretende que até o fim de maio sejam 140 leitos. A diretora da unidade informou que não haverá emergência. Os pacientes serão encaminhados pelo sistema de regulação municipal. O hospital era de um grupo privado que estava fechado há 2 anos. As adequações foram feitas em 20 dias. O governo do estado doou 15 respiradores para a unidade. Niterói é a segunda cidade do estado do Rio com mais números de casos registrados do novo coronavírus. São 117 e 5 pessoas já morreram aqui no município. A prefeitura da cidade decidiu prorrogar até o dia 22 de abril a quarentena. Muito obrigado, Natália. Muito bom reativar hospitais, como Niterói está fazendo. Outras cidades já fizeram, já mostramos aqui Salvador, por exemplo. A expectativa é que os hospitais continuem abertos depois dessa epidemia para atender as pessoas e a gente melhore, assim, o atendimento para todo mundo. Em medicina, nem todo efeito colateral é indesejável. Na vida também. 2 levantamentos divulgados por plataformas que contabilizam números da violência no Rio de Janeiro indicam que caiu o número de tiroteios na região metropolitana da cidade desde o início do isolamento. Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio, OTT, foram registrados 239 incidentes com tiros na região metropolitana entre 15 de março
e 8 de abril, menos da metade do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Se for considerado o período entre 1º de março e 8 de abril, os números são esses: 400 tiroteios registrados em 2020 contra 785 em 2019. A plataforma Fogo Cruzado tomou como referência o mês inteiro de março. Em 2020, segundo esse levantamento, foram 446 incidentes com tiros, com 146 baleados, 54 mortos. Em 2019, tinham sido 795 tiroteios, 357 baleados e 129 mortos. Os números ainda são altos, mas é visível a redução das ocorrências no Rio desde que foi decretado o isolamento social. A gente conversa agora pela internet com o pesquisador e cientista social Pablo Nunes. Ele integra um importante núcleo de pesquisa sobre segurança pública da Universidade Cândido Mendes. Pablo, bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. A preocupação com o coronavírus, Pablo, teve impacto nas operações policiais aí no Rio? Bom dia, Márcio. Eu que agradeço. A gente sentiu um impacto muito importante dessas medidas de isolamento social e da própria pandemia como um todo nas operações policiais aqui ocorridas no Rio de Janeiro, né? A gente já imaginava que as medidas de isolamento e todo esse processo do avanço do coronavírus no país iria gerar efeitos também na segurança pública. E o primeiro que a gente conseguiu notar foram o número de operações policiais. A gente tem, né, um contexto de operações diárias que acontece no Rio de Janeiro. Quem tem contato com o noticiário vê, né, as quantidades de operações que acontecem todos os dias. E a partir do período, né, que a gente começou com as medidas de isolamento, a gente sentiu uma redução muito grande e depois a gente conseguiu constatar com os números, né? Foram 74% menos operações dos dias 16 ao 31 de março, comparado com a primeira quinzena de março. Ou seja, se a gente faz uma linha divisória, né, exatamente na data da decretação da situação de emergência no Estado, a gente vê essa redução de 74%, que é muito impressionante. Né? É visível, impressionante mesmo. Agora, Pablo, o Ministério da Saúde diz que quer criar um plano de manejo para as comunidades de todo o Brasil, para levar, de alguma forma, de assistência para elas que têm problemas para evitar aglomeração. Muitas vezes não tem água, não tem sabão, não tem higiene. É um desafio numa comunidade enfrentar a Covid-19. Mas do ponto de vista de violência, eu acho que com o seu conhecimento, com a sua experiência, você pode nos ajudar. Vai ser fácil criar um plano de manejo, entrar com uma ação, conhecendo a dinâmica de violência que existe numa comunidade em geral no Rio de Janeiro? Eu acho que é importante o diálogo com todos, né? Eu acho que está faltando muito diálogo e medidas combinadas para que se dê conta. Eu não tenho dúvida de que a gente consegue fazer esse tipo de planejamento. Inclusive, se a gente olha no Instagram e outras redes sociais, vários núcleos de moradores de favelas estão com esforços para distribuir alimentos, distribuir produtos de higiene, álcool em gel, máscaras que estão sendo confeccionadas. Esse movimento já tem dentro da favela, eles estão muito organizados. Seria de ótima, né, de fundamental importância que o poder público também fizesse sua parte em colaboração com esses grupos, que já estão muito articulados e estão fazendo um trabalho fundamental, mas infelizmente ainda estão fazendo com poucos recursos. Fizeram um trabalho fundamental antes do poder público, se anteciparam ao poder público, reconheceram o problema, conseguiram reconhecer o problema antes do próprio poder público, especificamente para as comunidades e cá entre nós que mais precisam. Pablo Nunes, da Universidade Cândido Mendes, muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia para você e boa Páscoa, Pablo. Bom dia para vocês, obrigado e boa Páscoa para todos. Valeu. O número de mortes por Covid-19 no mundo todo está se aproximando de 100 mil. Talvez a gente chegue a essa marca hoje. Nos Estados Unidos, o país mais afetado depois da Itália, já são quase 17 mil vítimas. E as estatísticas de Nova York, epicentro da epidemia americana, podem ser ainda mais dramáticas. Vamos saber por quê, ao vivo, com o repórter Ismar Madeira, direto de Nova York. Ismar, bom dia para você. Muito bom dia, Márcio. Bom dia para todos. O número pode ser realmente muito maior, porque tem muita gente morrendo em casa sem ter feito o diagnóstico da Covid-19. Entre os dias 1º e 5 de abril, 1.125 pessoas morreram em casa, aqui na cidade de Nova York.
O número é 8 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. O prefeito Bill de Blasio disse que vai começar a incluir esses casos na estatística da pandemia. Uma imagem do cemitério de Hart Island, no bairro do Bronx, chamou muita atenção. Uma imensa vala onde são colocados vários caixões lado a lado. O Hart Island é onde são enterradas as pessoas que não têm nenhum parente próximo conhecido ou que são de famílias que não podem pagar por um funeral. Normalmente eram realizados 25 enterros por semana e agora são dezenas por dia. A cidade de Nova York teve que contratar profissionais para trabalharem lá no cemitério. O número de mortes continua crescendo e chegou a mais um recorde, infelizmente. 799 mortes. Pessoas que morreram aqui no estado de Nova York no último balanço diário. E 10 mil pessoas se somaram aos casos de Covid confirmados também no estado. A boa notícia é que o número de internações vem diminuindo. Ontem foram 200. O impacto na economia está afetando os desempregados, fazendo com que eles procurem benefícios sociais e a ajuda que vem de doações, inclusive, como no caso de uma imensa fila de carros que se formou num depósito de alimentos na Califórnia. A estimativa é que mais de 2.500 pessoas tenham recebido as doações de cestas básicas nessa fila aí de carros. E por aqui também vai ser uma Páscoa diferente. Pelo menos 42 estados implantaram a ordem de isolamento social. Mas no Kansas, o esforço do governo estadual para restringir aglomerações foi bloqueado por parlamentares republicanos para não atrapalhar as celebrações de Páscoa, o que é um risco, né? Aqui em Nova York, as igrejas não vão realizar missas, Márcio. Ismar, vai ser difícil, mas é necessário passar por isso nesse momento. Ismar, muito obrigado pela sua participação, como sempre. Bom dia e boa Páscoa para você. Um abraço. Ainda no noticiário internacional, hoje, a cidade de Tóquio registrou 189 novos casos da Covid-19, recorde para um único dia. Em todo o Japão, já são mais de 6 mil casos, com 112 mortes. Com muitas idas e vindas e até uma certa demora em tomar medidas, o governo japonês está repensando as estratégias traçadas até agora. Ainda no início de março, quando os casos confirmados tinham acabado de ultrapassar a marca de 1.000 no Japão, o governo contactou diversos infectologistas para traçar um painel da Covid no país e ajudar a elaborar estratégias de contenção do vírus. O Dr. Nobuhiko Okabe, diretor-geral do Instituto de Saúde Pública de Kawasaki, na Grande Tóquio, foi um desses médicos. O fato de um mês depois o país ainda apresentar números mais baixos que de tantas outras nações expostas depois ao vírus não deixa de ser intrigante para muita gente. O médico ressalta o que chama de atividades higiênicas já estabelecidas na sociedade japonesa, como os hábitos de lavar as mãos e de usar máscaras. Ele não acredita que testar pouco seja um problema, nem que se trate de uma estratégia política para subnotificar os casos. Se tivéssemos apenas deixado de relatar casos da Covid, não conseguiríamos esconder um aumento substancial dos registros de pneumonias e síndromes respiratórias sem diagnóstico ou de origem desconhecida. E isso não aconteceu, ele argumenta. E diz também que testar só os que apresentam sintomas mais graves evitou uma correria a postos de saúde e possível contágio de pessoas saudáveis que só estavam assustadas. Nem milagre, nem uma tentativa de maquiar os números. Segundo o professor Okabe, o que fez a diferença foi como o Japão começou a agir no início da pandemia. Um trabalho que ele comparou com a jardinagem. Como se arrancassem ervas daninhas de um jardim saudável, os primeiros focos de infecções em pequenos grupos foram identificados e isolados, o que tornou mais fácil o trabalho de traçar as rotas do vírus. Mas agora ele reconhece, o aumento de casos fez com que muitos desses caminhos tenham se tornado um mistério. Por isso, colocar a capital e outras cidades populosas em emergência pode ser apenas o primeiro passo. Pessoas entrando e saindo de Tóquio podem ser um rastro de pólvora, é muito complexo. Não podemos nos descuidar de outras áreas, ele alerta. O professor também acha que não há ainda um remédio ideal. Cada país está fazendo testes com medicamentos diferentes. Que o importante é aprender as lições com uma doença que não vai desaparecer como num passe de mágica e que precisa ser controlada. Há um fator de risco na vida moderna, que é como as pessoas passaram a ir e vir de qualquer lugar do mundo.
E isso não podemos mudar. Encontraremos ferramentas de detecção, exames, vacinas, remédios. O que precisamos é nos dedicar mais para combater doenças infectocontagiosas, que vão continuar a surgir no futuro. A gente volta direto aqui no telão com as suas perguntas no Pergunta Corona. O Hélio, há alguma relação entre sistema imunológico mais forte e casos assintomáticos da Covid-19? Bom, Hélio, o que nós sabemos hoje é que os pacientes de maior risco são pacientes que têm comprometimento imunológico, que têm uma debilidade imunológica. Então, os transplantados, os pacientes em quimioterapia, estariam mais suscetíveis à infecção de uma forma mais grave da doença. Eu que cuido de pacientes transplantados, a gente discute todo momento no hospital, que é um cuidado adicional a esses pacientes, uma vez que tem as defesas mais baixas, pegar uma infecção que potencialmente grave, como é do novo coronavírus, pode ter evolução bastante desfavorável. Então, ter o sistema imunológico bom, de certa forma, protege para os casos mais graves. O Pedro pergunta, meu vizinho morreu de coronavírus essa semana. Quais cuidados devo tomar? Olha, Pedro, são os cuidados que a gente vem falando o tempo todo. Então, se você teve contato direto com esse teu vizinho recentemente, é claro que você pode ter se infectado. Então, fique em casa, observe os seus sinais e sintomas, veja se eventualmente você inicia algum sinal e sintoma para poder monitorar o que vai acontecer, não só com você, como com a sua família. Então, aquelas mesmas recomendações que a gente tem feito para qualquer outra situação, funcionam também nessa hora. A pergunta da Rose. Em quantos dias aparecem os primeiros sintomas da Covid-19? De modo geral, de 5 a 7 dias, a partir do contágio, aparecem os sintomas da doença. O César, quando atingirmos a imunidade de rebanho, aquilo que a doutora falou, e as pessoas do grupo de risco, quando poderão voltar à vida normal? Só quando houver remédio ou vacina? Provavelmente a resposta aí é uma resposta difícil. Quando que vai voltar tudo ao normal, a gente não sabe. Mas a gente já explicou, quanto mais pessoas imunes nós tivermos, melhor do ponto de vista de disseminação. Mas, sem dúvida, o que nós vamos encontrar, e a ciência precisa que todo mundo fique em casa para a gente conseguir cada dia ter uma novidade em termos de tratamento, ou seja, poder oferecer um tratamento melhor, e também as vacinas que estão em passos largos aí para serem licenciadas. Então, eu acho que é importante, nesse momento, que a gente realmente achate essa curva, a gente insiste nisso, mas é a única saída que nós temos, porque exatamente nós não temos nenhum tratamento hoje que realmente tem uma evidência científica que vai resolver o problema. Fica em casa, lava a mão, se protege com o que tem enquanto a vacina não chega. A gente faz mais um rápido intervalo e já volta com o nosso combate. Até já. Às 11h48, estamos de volta com o nosso combate. A gente recebe muitas perguntas aqui no combate ao coronavírus sobre os cuidados com as unhas, a barba, o cabelo. Ontem a gente tratou disso. Então a gente pediu a dermatologista Érica Aguiar para explicar para a gente com detalhes isso. Veja só. Deve-se manter as unhas sempre curtas e limpas e evitar retirar a cutícula, pois ela vai funcionar como uma proteção. Ao sair de casa, prenda os cabelos, porque assim você evita tocá-los e contaminar as suas mãos. Os homens que têm barba devem redobrar os cuidados de higiene, aparar a barba e, ao chegar em casa, tomar banho e lavar a barba com bastante água e sabão. Nós sabemos também que os adereços como anéis, pulseiras e relógios devem ser retirados nesse momento, pois eles também são locais que podem ficar contaminados e é mais difícil manter essa higiene no dia a dia. Ontem o médico que estava aqui, estava bem na cadeira do doutor Fernando, ele usava a barba. E veio uma pergunta, a barba... Aí ele disse que ia tirar a barba. Não sei se é exagero ou não, mas para um médico, para a máscara, se adaptar ao rosto, acho que é bom, né? Não, muitos colegas, inclusive, já tiraram a barba para poder realmente ajustar o equipamento de proteção no rosto e não ter essa... E outra coisa, a própria barba o pelo pode também, pela superfície da barba, acabar danificando um pouco a máscara. Então, realmente seria o ideal. Mas eu queria falar rapidinho com a senhora a questão dos acessórios. Quer dizer, muitos já falaram, tem que limpar o óculos, lavar o óculos todo dia. Ótimo. O relógio, os anéis, a aliança,
todo dia eu preciso passar água e sabão, tirar o relógio e botar na água e sabão? Nos hospitais, há anos que a gente, toda vez que você entra no hospital, você tem que ter 0 adereços. Então, eu vou para o hospital com o meu relógio, chega lá, você vai entrar em qualquer... Você tira tudo para poder higienizar suas mãos. Tem estudos mostrando que nas nossas mãos, onde mais a gente acumula micro-organismo, é no leito subungueal, ou seja, embaixo das unhas, por isso que ela falou das unhas rentes, e é isso mesmo, interdigital e, obviamente, embaixo de um anel. Se eu passar o álcool gel agora e não remover o meu anel, o que tiver aqui embaixo não será removido. Então, é fundamental, sim, que toda vez que a gente for higienizar as mãos, etc., quanto menos coisas eu tiver, e o relógio tem mais a ver com o punho também. É menos provável você contaminar o punho do que suas mãos, mas não deixa de ser importante. Então, a gente remove tudo. Ah, boas dicas, boas dicas. E a gente vai levantar aqui para conversar com a nossa querida Maria Júlia Coutinho, sempre cheia de joias, sempre com relógios. Não tem nada. Ela tirou agora rapidinho. Ai, mentira! Fake news, vou chamar o G1, fotofake. Ô, Márcio, você tá percebendo que às vezes eu apareço mais com o cabelo preso, né? Não era costume, mas eu tenho procurado fazer isso também quando possível para evitar mesmo a contaminação também. Ah, muito bem, parabéns. Bom dia, Maju. Quais são os destaques do JH? Bom dia para todos. Vamos lá, Márcio. Olha só, Sexta-feira Santa ainda tem muita gente saindo para comprar peixe e aqui fica a recomendação. Tem que evitar filas e aglomerações como essa aí no mercado de Niterói desde muito cedo ou uma outra fila numa peixaria de Campo Grande. Já no Rio Grande do Norte, o que falta é comprador para 500 toneladas de peixes e essa produção agora está sendo doada. A gente faz um giro pelas celebrações dessa Sexta-feira Santa no Brasil e no mundo. Tudo muito diferente em tempos de pandemia, né, Márcio? Lá na cidade de Sabará, em Minas, um morador solitário foi de porta em porta ler as estações da Via Crucis. Que imagem! E no Vaticano, nada de fiéis. E olha essas imagens também do Coliseu. Coliseu lotado na Via Crucis do ano passado e hoje, olha só, vazio. Na Espanha, as igrejas estão fechadas. Na França, pela primeira vez, caiu o número de pacientes na UTI e a Catedral de Notre Dame, fechada em obras por causa do incêndio do ano passado, voltou a receber uma missa para pouquíssimas pessoas, celebrada pelo arcebispo de Paris. É isso, Márcio. Detalhes no JH. Boa Páscoa para todo mundo que está assistindo ao combate ao coronavírus. Muito obrigado, Maju. Para você também, a celebração de Páscoa vai ser diferente esse ano, mas com o mesmo simbolismo, lembrando do que aconteceu e do que a gente vai aprender de lição nessa pandemia. Eu acho que talvez a gente saia muito mais forte aí, mais unidos, e a fé tem um papel importante nisso. A ciência é importante, mas a fé também nos ajuda a enfrentar tudo isso. E nos próximos anos tenhamos só quaresmas e não quarentenas. Muito bom. Maju, obrigado. Boa Páscoa para você, querida. Para você também, para todos. A gente continua aqui no telão, porque o pessoal do G1 preparou uma agenda virtual para a programação do fim de semana, uma preparação especialmente aqui para o nosso combate ao coronavírus. E a Carol tem as sugestões para quem está em casa, não pode sair, mas quer alguma dica cultural, né, Carol? O que você preparou para a gente? Pois é, Márcio, bom dia mais uma vez. Dá sim para se divertir em casa. Eu vou começar com música, tem muita live legal rolando. Hoje à noite, por exemplo, dá para arrastar os móveis aí e dançar na sala, porque tem uma boa programação de funk. Vão se apresentar pela internet o DJ Renan da Penha, que é um dos nomes mais importantes desse gênero no Rio, e também o MC Dom Juan. Amanhã, sábado, é dia de sertanejo. Tem Matheus e Cauã, Chitãozinho e Chororó e Gustavo Lima. O Gustavo Lima, aliás, que bombou na última live dele. Domingo dá para ouvir aquele pagodinho com Turma do Pagode e a banda Parangolé. Aliás, uma gravadora também publicou a íntegra na internet de shows super legais que foram lançados originalmente em DVD. Destaque para os shows Caravanas, de Chico Buarque, e A Pele do Futuro, de Gal Costa. Falando agora de teatro, foi lançado nessa semana o site Espetáculos Online. Ele tem várias peças para assistir de graça na internet. Para as crianças, a dica é a ótima Pluft, o Fantasminha, com Cláudia Abreu no elenco. E para os adultos, tem Maria do Caritó, com participação da Lília Cabral. Eu trouxe também sugestões de jogos online para ajudar a passar o tempo. O Fortnite, que já era um fenômeno antes da quarentena, pode ajudar a diminuir aquela sensação de isolamento, porque dá para desafiar vários outros jogadores. Agora, um dos campeões de popularidade nessas últimas semanas é o Stop ou a Dedonha, a depender aí da região do país. Tem várias versões gratuitas para celular, também dá para desafiar outras pessoas e a gente ainda lembra da época da escola. É um clássico, né, Márcio? Joguei muito Stop. Era time de futebol,
sol, cidade, era um monte de item e eu sempre perdi, era péssimo nisso. Carol, muito obrigado. O G1 nos ajuda a fazer esse programa de uma forma impressionante. A redação do G1, eles têm recebido lá muitos vídeos de pessoas agradecendo aos profissionais de serviços essenciais que continuam trabalhando durante essa pandemia e que são fundamentais para a gente vencer essa crise. Então, a gente vai ver agora, porque sempre é dia de agradecer. Meu muito obrigado a todos os que mantêm o sistema funcionando, em especial aos garis e aos pequenos produtores. Pessoas da limpeza, da faxina, os garis e as pessoas que trabalham em comércios que são considerados essenciais nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão imensa pelo trabalho de vocês. Estou passando aqui para desejar a todos os profissionais de saúde muita força, muita fé. Obrigada, heróis! Que é da saúde, vocês são os nossos heróis. Eu quero dar os parabéns para todos os profissionais da saúde, especialmente para minha mãe, que é técnica de enfermagem. Parabéns, mãe, parabéns para todos os seus colegas. Muito obrigada, porque o seu trabalho é essencial, é fundamental para a minha vida nesse momento. Agradecendo a gente está agradecendo todas as pessoas que estão trabalhando agora durante essa crise. Mercado, hospital. Pela solidariedade, pelo carinho e pela competência de construir o nosso novo amanhã. Vamos falar um obrigado para todo mundo que está trabalhando agora? Obrigado. Muito, mas muito, mas muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Meu muito obrigado e logo logo sairemos dessa como pessoas melhores. É o nosso muito obrigado aos serviços essenciais, estampado na nossa tela, e agradecendo, nesses serviços essenciais, a presença de vocês sempre aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado por todo esse esforço. Viemos aqui para a pergunta Corona, que já tem uma aberta, do José Lira. Como diferenciar os sintomas da dengue e da Covid-19? Seria ideal ter leitos separados para os possíveis tratamentos? Olha, esse é um desafio, né? Separar esses dois diagnósticos, que tem muita coisa comum nessas duas doenças. Então, e acontecendo ao mesmo tempo. Acontecendo ao mesmo tempo. E agora, mais recente, a gente está vendo também relato no Covid-19 daquela erupção na pele, aquilo que a gente chama de rush cutâneo, que para nós era clássico da dengue. Então, a melhor forma é teste laboratorial. As máscaras para pintura podem ser usadas contra o coronavírus? A pergunta da Nair. Alguns pintores usam máscara realmente. Funciona, doutor? Eu acho que o que foi discutido aqui, acho que tem que ser aquela máscara que tem a proteção, que preenche os critérios discutidos aqui de proteção de dupla camada. O Renato pergunta, tenho a taxa de leucócitos baixa, estou no grupo de risco? Renato, veja bem, precisa haver mais coisa. Não, só a taxa de leucócito baixa não quer dizer que você esteja com a sua imunidade ruim. Às vezes, o que a gente fala, os leucócitos para nós é como o nosso exército. Às vezes, o número de soldados é pequeno, ou seja, os leucócitos baixos, mas eles estão lá fazendo sua função adequada. Se você não tem infecção de repetição, hospitalização recorrente, fique tranquilo. Pergunta da Edilânia, pessoas com cálculos renais e problemas renais estão no grupo de risco? Acho que o cálculo renal não, Edilânia, simplesmente cálculo não. Mas se você tem uma doença renal, por exemplo, uma insuficiência renal, está fazendo diálise, isso poderia eventualmente te colocar num risco maior, mas cálculo renal não. Na lista de pessoas que faleceram já no Brasil, cardiopatias em primeiro lugar, diabetes em segundo, problemas respiratórios, se eu não me engano, em terceiro, e em quarto ou quinto lugar, problemas renais. São pacientes provavelmente renais crônicos em diálise. Para a higienização, pergunta do Edilson, qual é a quantidade de hipoclorito de sódio, água sanitária, para 1 litro de água? Em geral, a conta são 2 colheres de sopa para 1 litro de água, né? Tem todas as... E outra coisa que a gente sempre fala, porque o hipoclorito, às vezes, varia de fabricante para fabricante. Então, minha recomendação, leia o rótulo, porque daí você vai ter a concentração adequada e como fazer essa diluição. E a água sanitária é mais barata, né? Quer dizer, é acessível para muita gente, por isso que é importante fazer exatamente, isso. Né? Exatamente. A gente vai terminar a edição do Combate ao Coronavírus de hoje com uma imagem muito bacana. Uma procissão de um homem só. No lugar das tradicionais procissões da Sexta-feira Santa, o padre Carlos Júnior está percorrendo o Rio São Francisco assim, sozinho,
abençoando as margens. Essa é a maior cheia do Rio nos últimos 10 anos. E as imagens são muito marcantes. Doutora Rosana Richtmann, doutor Fernando Bacal, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Boa Páscoa para vocês. Obrigado igualmente a todos. A todos. A gente fica por aqui. Você pode rever o nosso combate ao coronavírus no Globoplay. Agora você assiste às notícias do seu estado. Boa Páscoa e boa tarde a todos.